Fala pessoal, boa noite. Já estou vendo aqui que tem gente chegando na nossa transmissão, né? Já tinha o pessoal que estava aguardando. Sejam muito bem-vindos ao meu. Vocês já podem começar a deixar aí os comentários, né? Que está aqui do ladinho, na caixinha para vocês. Já estou com as meninas aqui. E em segundos a gente já começa a nossa live de hoje, né? Hoje que comemoramos 2 anos da final do Narra Quem Sabe. Você compartilha o link da nossa transmissão, manda para os amigos. Você que já está chegando aí, compartilha o link. É simples, compartilha nas suas redes sociais. E aí a gente vai chamando mais gente e aí já estou vendo que está subindo o número. Bacana, show de bola. Então, já podem deixar nos comentários também, você que chegou agora. Vai curtindo também, para dar uma moral para a gente aqui embaixo, né? E também pode se inscrever no canal, fazendo aqueles famosos clichês do YouTube. Bom, eu vou chamar aqui para abrir esse nosso bate-papo. Já temos 12 pessoas chegando com a gente, vai aumentando, continue compartilhando o link. Eu vou chamar a Renata Silveira, ela que teve a ideia desse nosso bate-papo, e ela que vai abrir a nossa conversa de hoje. Você seja muito bem-vindo e já pode ir deixando, então, seus comentários. Fala, Rê, boa noite. Oi, Nath, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite para você, tudo certo? Também tudo indo, né? Nessa quarentena a gente está se adaptando, se reinventando e as lives estão bombando nesse momento, né? Inclusive eu tenho feito muitas lives, estou aproveitando e fazendo uma dessas lives que eu pensei, nossa, tá chegando o dia 12 de maio, vai fazer 2 anos que a gente estava lá naquele dia tenso, né? Para decidir quem ia ficar para a Copa do Mundo, mas até o de menos, porque foi tão importante o processo que a gente vai ter hoje a primeira oportunidade de se reencontrar realmente todas juntas depois daquela data que foi, daqueles momentos que foram tão legais. Então eu falei, não, já fui lá no grupo, eu falei, gente, a gente precisa se encontrar, se for dia 12 de maio, melhor ainda, se a gente não conseguir fazer na data, a gente faz perto, mas deu super certo, todo mundo disponível para esse dia de hoje, tinha que acontecer mesmo. Então, a gente está aqui hoje fazendo essa live. Como a Nath já falou aí, mandem os comentários, participem, porque é muito importante para a gente vocês acompanharem e vocês tirarem as dúvidas de vocês também. A gente sabe que tem muita gente que acompanhou lá atrás tudo que aconteceu, mas tem muita gente que não sabe, né? Tem muita gente que ficou sabendo logo depois que a Copa do Mundo começou. Enfim, acredito que tenham muitas pessoas que não saibam ainda, mas a gente passa por um processo seletivo bem bacana, onde a gente aprendeu mais que qualquer faculdade ou curso, né? E a gente vai chamar aí as outras meninas, e principalmente a Vanessa, que foi a grande âncora de tudo isso e preparou a gente muito bem para o que nós nos tornamos hoje em dia. A narração feminina já é uma verdade, eu acho que é um caminho sem volta, né, Nath? Sem dúvidas, eu acho que você disse tudo. Eu considero realmente que foi uma experiência tão engrandecedora que acho que nenhuma faculdade, nenhum dinheiro se equipara a isso. Foi uma experiência de vida muito bacana e é muito legal da gente poder se reencontrar dessa maneira, né? A gente gostaria mais que a gente pudesse se reencontrar pessoalmente, mas com certeza o momento pede isso, pede cautela, pede cuidado, pede compaixão, empatia por todos, né? Por todo mundo. Então, é muito bacana que a gente consegue fazer esse reencontro aqui. E, bom, já temos os primeiros comentários, já temos comentários chegando, o pessoal continua compartilhando aí o link da nossa transmissão. E vamos trazer as meninas para dentro também. Vamos juntar todo mundo. Bora lá, então. Posso começar pela Vanessa, eu vou começar por ela. Oi, meninas! Que saudade! Que alegria estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. E numa data tão significante, né, para a gente, tão significativa. A gente tem 2 anos, né, que nós resolvemos fazer esse projeto, idealizamos esse projeto e realizamos. Encontramos 6 vozes no meio de 300. Então, vou dar meu boa noite para todas elas antes da gente começar a falar aí, porque temos assunto para comentar. Boa noite, meninas. Vamos fazer as outras aí, Nath? Bora lá. Então, eu vou aqui pela ordem das minhas telinhas. Oi, galera! Que Oi, bom estar com vocês. Muito bom rever todas juntas ao mesmo tempo. A Rê, a Vanessa, volta e meia a gente se encontra, mas todas juntas. Muito bom relembrar essas histórias maravilhosas que, sem dúvida alguma, mudaram aí as nossas vidas. Bom demais. Mais uma. Olá, tudo bom, gente? Prazer enorme estar aqui.
Prazer enorme estar aqui. Depois de 2 anos, tanta coisa aconteceu, né? A gente poder dividir um pouco aí, tanto aquele aprendizado de 2 anos atrás, enfim, todo o nervosismo que a gente passou, a alegria de ter sido selecionada e o que deu isso tudo na nossa vida, né? Bom demais, Gabi. Chegando a Manu. Olá, meninas, Oi. saudades de vocês. Que bom estar de volta, que bom falar com vocês. Vanessa já vinha falando também mais. As meninas também a gente se encontra pelas redes sociais. Um prazer estar aqui, podendo falar dessa data, né, tão importante. Inesquecível, dia 12 de maio, né, acho que para todas nós. E um prazer estar aqui falando sobre esse projeto que, com certeza, não só mudou a minha vida, como mudou a vida de todo mundo. Agora eu vou pedir aqui uma licença, Renata. Você vai ser escolhida no momento. Substituição em campo. Agora a Isabelle vai chegando. Acho que bugou a câmera dela, talvez. Mas ela vai chegar. Isabelle Moraes, direto de Minas Gerais. Oi, Belinha. Aê, agora voltou. Ei, gente, da Manu, direto de Minas Gerais. Legal, né, que a gente voltou. Manu passando o maior perrengue, como ela usou exatamente dessa forma numa transmissão. Mas, gente, que saudade de vocês todas, né? A gente está conectando Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia de novo, como a gente se conectou há exatos 2 anos, né? Naquele dia 12 de maio, quando a gente... Todas nós juntas, e depois do caminho, mas todas presentes desde... Bom demais, Belinha. Eu queria começar falando, meninas, como é que foi esse processo, né? Antes de vocês chegarem, de descobrir vozes tão lindas como a de vocês, e como foi difícil descobrir. Eu fui meio que convocada, né, pelos canais de Fox Sports, uma ideia do Bizebini, que era o nosso diretor na Fox naquela época, e ele falou, olha, tem uma missão aqui, Vanessa, eu queria colocar no ar uma transmissão feminina da Copa do Mundo. Eu falei, uau, isso é um desafio, né? Pô, estamos no desafio. E aí ele falou assim, olha, eu pensei em a gente fazer um processo seletivo, abraçando o Brasil todo, mas como é que a gente vai... E aí a gente começou a pensar, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ter que selecionar, então a gente está aqui no Rio de Janeiro, vamos colocar uma cabine no shopping, mas e aí? Vamos abrir para que as pessoas possam mandar por e-mail. Então a gente abriu por e-mail, então você mandava uma narração de 5 minutos, então eu fui soterrada de vozes do Brasil inteiro, foram 300 inscrições, entre elas homens se inscreveram, eles queriam tentar ali, vai que cola, de repente, né? Mas eram vagas só para mulheres. E algumas mulheres até duvidaram, né? Será que vai... Opa! E eram só as mulheres que nós estávamos procurando mesmo. E eu fiquei muito impressionada, fiquei pensando, onde estavam essas mulheres? Porque 300 inscrições, estavam aonde? Fazendo o quê? E eram vozes belíssimas, e eu fiquei muito tensa, porque imagina o processo na minha cabeça. E eu ficava, essa voz, eu gosto dessa voz por causa disso, e aquela outra voz. Mas eu também gosto desse sotaque, e eu queria uma mistura de sotaques. Então, foi um processo difícil na minha cabeça para escolher, dentro do canal também, porque a gente queria que tivesse essa mistura um pouco, né, do Brasil. Então, São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, acho que foi um desafio maravilhoso. E não tenho como agradecer aos canais Fox Sports por essa oportunidade, até porque a gente vai colocar aqui, né, as condições, né, oferecidas pelo canal para que a gente pudesse treinar durante 1 mês e meio vocês. E assim, foi difícil chegar naquele dia e dar o resultado, e escolher quem eram as finalistas, e passar por aquele processo de treinamento. Nossa, meu coração... Que maldade! Foi difícil. Foi muito difícil. E aí eu queria saber, assim, de vocês, como é que foi, como é que vocês ficaram sabendo, como é que vocês resolveram se inscrever, porque eu acho que faltava para algumas mulheres coragem. Eu vi, assim, no shopping, quando as meninas iam fazer a inscrição, uma coisa assim, uma timidez. Será que eu devo? Será que a minha voz é legal? Será que vai dar certo? E aí, quando elas entravam na cabine, eu descobri ali muitas comentaristas surgiram ali, muitas vozes surgiram ali, como foi, por exemplo, a Luciana, passou no shopping, né, Lu? Conta, como é que eu vou começar por você, Lu? Você passou no shopping com a sua filha, era aniversário da sua filha naquele dia, né? Eu tinha ido até no dia anterior,
que acontece? Assim, eu já trabalhava com rádio, né, com um repórter, fazia aquela ponta, né, nos jogos, e o diretor da rádio que eu trabalhava, ele tinha um sonho de ter uma mulher locutora, mas eu achava aquilo uma loucura, até porque eu nunca tinha ouvido nenhuma mulher narrando futebol no rádio. Então, eu achava que era loucura dele, que não tinha a menor condição e que eu ia continuar ali como repórter mesmo e tal. E aí, quando veio o concurso, muitos amigos começaram a me mandar, pô, já viu isso? É a sua cara, você tem que se inscrever. Eu falei, Legal. Aquele coroa lá falou que o sonho dele era esse, que eu dava para isso, eu vou me inscrever, eu vou lá fazer. Só que até então, eu, de fato, não narrava, eu era repórter, né? Apesar de já ter feito algumas coisinhas lá com ele, alguns treinamentos. Já era um começo, já tinha uma noção, né? E aí eu fui lá na cabine do shopping e fiz ali, e aí até era o aniversário acho que, se eu não me engano, foi o último dia das inscrições, e eu fui com a Joana, que era aniversário dela, e a gente aproveitou... Olha isso, vocês que estão assistindo, era o último dia das inscrições, tá? No último dia das inscrições, eu fui resolver lá fazer a minha inscrição, enfim, e aí eu lembro que eu fiquei lá um tempo, vendo outras meninas chegavam para fazer, e eu fui observando para ver o que eu achava que dava para eu melhorar delas e tal. E foi assim, mas eu, de fato, sempre amei futebol, sempre quis muito trabalhar com isso, mas nunca tinha imaginado virar locutora. E hoje, assim, eu vejo que, cara, se eu tivesse talvez pensado nisso antes até, de fato não existia esse mercado, né? A gente está criando esse mercado. Hoje você entende que você tem esse talento e que é realizador poder fazer, né? Impressionante. Sem dúvida. E assim, isso é prática, né? Se a gente falar com qualquer um dos narradores homens mesmo, eles vão dizer que eles passaram anos até eles começarem a gostarem deles mesmo narrando. E nós fomos submetidas ali a um teste de fogo, porque logo de cara há uma responsabilidade tão grande sem termos, assim, uma experiência, né? Eles até deram um depoimento que a maioria ali, né, eles falaram que eles levaram 10 anos para chegar a narrar uma Copa do Mundo. E vocês, de cara, começaram a narrar uma Copa do Mundo. Era um desafio pesado ali. Nath, exatamente. Então, assim, foi um início já no auge, né? E ao mesmo tempo, mas assim, de lá para cá, 2 anos já se passaram, e eu acho que todas aí vão poder dizer, né, o quanto que evoluíram, se a gente for olhar lá atrás, apesar do nosso esforço, de todo o treinamento que a gente fez. Que vocês evoluíram muito. Muita coisa, né? Então, assim, já ali no treinamento. Então, assim, eu acho que falta realmente para as mulheres essa oportunidade, a oportunidade que nos foi dada de poder aprender na prática, fazendo. Isso aí, como disse a Nath, não tem preço, não. Faltava espaço. Isso. E eu acho que depois da Copa do Mundo, a Copa do Mundo foi um marco. E a partir dali, eu acho que foi um ano muito emblemático. E a partir dali, eu acho que a gente tem aí uma multiplicação de oportunidades. Natália Lara, me conta aí, como é que você decidiu se inscrever? Eu lembro exatamente do seu vídeo na sua casa, você sentadinha no computador. Eu lembro que era na sala da sua casa, de fundo, assim, olha como é que as coisas ficam na memória da gente. Eu lembro perfeitamente do seu vídeo. O que passou na sua cabeça? Vou me inscrever. Será que eu vou conseguir? O que você pensou? Então, é engraçado, porque é o seguinte, quando eu fui me inscrever, eu fui uma das que se inscreveu de última hora, né? Eu tive um tempo muito grande de pensar, será que eu me inscrevo, será que eu não me inscrevo? Fiquei com aquela insegurança, né? A gente sempre fica pensando, será que vai dar certo? Se não der certo, se eu não for selecionado, vou ficar frustrada, enfim. E eu tanto procrastinei que eu acabei realmente, assim, fazendo a minha inscrição no último dia, às 8 horas da noite do domingo que a gente tinha para se inscrever. Luciana também, olha isso. Eu também. Pelo amor de Deus, querem matar no coração. Eu também. Mas eu tinha foi quando que foi? Foi em fevereiro, né? Não, foi em março, as inscrições. 18 de março. Acabou 18 de março. Boa.
Eu estava, assim, há 3 meses eu tinha praticamente terminado um curso de narração esportiva, eu terminei no final do ano de 2017, estava formada em locução, tinha acabado de me formar na faculdade, eu estava, assim, me encontrando os caminhos, querendo saber o que eu gostava. Oi? Procurando, talvez, uma oportunidade, né? Sim, com certeza. E aí eu pensei, cara, eu gosto tanto, eu acho que, assim, eu não escondo de ninguém, todo mundo sabe a minha realidade, todo mundo que me segue nas redes sociais, vocês sabem a minha realidade hoje em dia, que eu trabalho muito com futebol feminino, e esse sempre foi um dos meus grandes objetivos. Eu não sabia como eu ia fazer isso, mas eu sabia que eu queria fazer com que o futebol feminino crescesse. E eu vi que o caminho da narração esportiva era um caminho que era muito legal para mim. E aí, quando eu entrei no curso, eu falei, cara, eu encontrei o que eu quero fazer. E aí eu me inscrevi, eu acho que foi no dia seguinte, eu mandei no domingo, 8 horas da noite, quando era, tipo, na segunda-feira, 2 da tarde, Vanessa Rich, posso falar com você? Eu falei, eita, nós, o que tá acontecendo? Muito louco. Sensacional. Manuela Avena, quando eu escutei a sua voz, eu falei, gente, que sotaque é esse maravilhoso da Bahia. Adorei. O que passou na sua cabeça quando você resolveu se inscrever? Vanessa, eu nem lembro, assim, o que eu imaginei na hora, mas eu tive, todo mundo tá falando aí, eu acho que eu tive os mesmos medos, assim, acho que não, acho que acho que eu não combino com isso, não. Todo mundo sempre fala que todo mundo sempre falava que eu falava muito rápido, e que você pode ser uma narradora, mas nunca passou pela minha cabeça. E aí eu fui uma dos 48 minutos do segundo tempo, porque eu no dia, né, no domingo, eu sentei para gravar, e eu tentei gravar umas 3 vezes, mas eu não gostava. Aí eu gravava, não gostava, gravava, não gostava, gravava. Aí eu fechei o computador e falei, chega, não vou mandar. Não é para ser e não vai ser. Aí fui dormir. E aí, quando eu deitei para dormir com o celular na mão, meu vizinho aqui de porta tinha ouvido eu gravar. E aí, quando eu abri o celular, que eu vi a mensagem dele, era bora Manu, bora Galvão, um negócio assim. Aí você ouviu? Ele falou, ouvi. Você vê, eu imagino que os vizinhos aqui não devem ouvir, né? Eu falei, você ouviu? Ouvi. Muito bom, não sei o que. Eu falei, que nada, ficou horrível, não vou mandar, não. Pô, mande o não, você já tem, e tem que mandar mesmo, não sei o que. Aí eu parei assim, aí antes de dormir, eu falei, né? Já eram as 11 e lá vai fumaça. Eu falei, acho que eu vou mandar, então. Aí eu mandei. E aí depois tive a mesma surpresa com o e-mail de Vanessa, porque era, como assim, gente? Eu estava trabalhando na época e me assustei com tudo, mas foi assim, eu tenho certeza que tinha que ser, né? Eu também não era narradora, eu era repórter, tinha pouquíssimo tempo trabalhando com jornalismo esportivo, então, enfim, foi algo que aconteceu, que tinha que acontecer. E eu lembro dos primeiros dias, assim, são as melhores memórias que eu tenho, assim. Os primeiros dias, eu saindo daqui de Salvador, indo para o Rio, sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo, ainda... meu Deus, e a gente não acredita, assim, muito porque eu falo... A pessoal do Rio de Janeiro, então vocês tinham que sair das suas cidades para vir treinar aqui no Rio de Janeiro, só para a galera... Exatamente. E eu, assim, acho que é comum para o pessoal daqui do Nordeste, algumas pessoas até se identificaram quando eu até comentei isso. É difícil a gente achar que a gente vai ser selecionada por alguma coisa, a gente acha que não vai chegar, não vai chegar até aqui. Então, assim, foi uma surpresa muito maravilhosa, assim, enfim, foram os melhores momentos que eu vivi. Sabe que, escutando vocês contando as histórias, como é que vocês decidiram se inscrever, eu fico pensando no lugar onde vocês chegaram hoje. Imagina se vocês não tivessem feito essa inscrição. Nossa. Sabe, talvez vocês tenham encurtado o caminho. Isso é fantástico. Renata tinha uma experiência, né, Rê, na Rádio Globo anterior, você tinha feito um concurso. E a Renata me chamou a atenção porque a Renata é professora de dança. A Renata treinava no videogame do filho. Então, você aí que está ouvindo a gente, assistindo a gente agora e tem vontade, ouve essa história, vai. Então, diferente das meninas, quando eu vi a oportunidade, eu falei, não, eu tenho que mandar logo, eu preciso me inscrever, porque, como a Vanessa falou, eu trabalho com dança desde muito tempo, né? Desde os 15 anos de idade eu trabalho com dança. E aí eu fiz faculdade de Educação Física, depois eu fiz pós em jornalismo esportivo, e na época da pós em jornalismo esportivo, na Copa do Mundo em 2014, a Rádio Globo lançou o concurso que foi muito parecido com o da Fox,
que era para encontrar mulheres que narrassem jogo de futebol, e a premiação seria narrar um jogo da Copa do Mundo, daquela Copa do Mundo de 2014. Então, assim, eu também, como as outras meninas, nunca tinha imaginado narrar jogo de futebol, nunca tinha sido um sonho. Acho que muito pelo fato de eu nunca ter tido uma referência, nunca ter visto uma mulher narrar um jogo de futebol, então eu nunca imaginei exercer essa profissão. Mas sempre fui muito envolvida com futebol, sendo pela paixão de torcedora, a paixão pelos esportes em geral. Então eu tive essa primeira oportunidade, eu venci esse concurso chamado Garota da Voz, da Rádio Globo, em 2014, narrei Uruguai e Costa Rica naquela Copa do Mundo, e aí na rádio, a velocidade totalmente diferente, a plástica da narração completamente diferente. Foi uma narração que eu tenho até vergonha de ouvir hoje em dia, porque foi uma coisa de tiro no escuro, literalmente. Não, foi essa narração que Meu Deus. Porque eu não sabia como fazer. Foi um concurso muito diferente do nosso em relação à preparação que a gente teve, né? A gente tem que começar de alguma forma. Eu também, quando eu comecei, claro. No rádio, eu também comecei no rádio. Quando eu comecei no rádio, também não era assim 100%, não. Ninguém começa 100%. Ninguém nasce já pronta. Não tem como. Foi uma experiência muito louca. E eu tenho muito prazer de poder passar esse conhecimento. É quase como uma realização diária poder ver todo mundo que eu consigo passar um pouquinho do meu conhecimento, realizando o sonho de ter um canal de YouTube, estar na televisão, no rádio, seja onde for, realizando o seu sonho. Eu fico muito feliz, de verdade. E, assim, Renata, você hoje, o que vier você está narrando aqui. Mesma situação da Natália, o que vier vocês estão narrando. E quando eu vejo vocês batendo as outras emissoras, né, como aconteceu agora recentemente com a Manuela Vena, vencendo a concorrente, gente, isso é maravilhoso. Imagina se o vizinho tivesse, ô Manu, se inscreve aí. Não é não? Verdade. Isso é para todo mundo parar e pensar, poxa, por que eu não tenho essa coragem? Falta coragem, às vezes, coragem e oportunidade, né? Então, eu acho que vocês são merecedoras do que vocês conquistaram e parabéns pela coragem, né? A Gabi já tinha uma história na televisão, né, Gabi? Deixa eu terminar de contar a minha, peraí, não terminei. Vai, te interrompi. Desculpa. E aí, em 2014, eu participei desse concurso da Rádio Globo, venci, como eu falei, narrei esse jogo, depois o narrador passou mal, eles me ligaram no dia pedindo para eu narrar Croácia. Maravilhoso. Foi uma loucura também, porque a gente tem que ter uma preparação de muitos dias, né? E eu tive, pouquíssimas horas. Foi outra coisa muito louca também. Mas logo depois da Copa do Mundo de 2014, em 2015, eu abri a minha academia de dança. E eu parei totalmente com jornalismo esportivo, mas sempre com a esperança que um dia eu ia voltar a trabalhar com isso. Não focando só na narração, mas trabalhar no jornalismo esportivo mesmo. Você não tem formação de jornalismo? Não, eu sou formada em educação física e fiz a pós em jornalismo esportivo. Legal. E abri a academia por conta da última matéria da pós, que foi sobre empreendedorismo. Então, a vida, né, dá voltas o tempo todo, muito louco. E aí eu fiquei parada, 2015, 2016, 2017, até que em 2018 eu vi a oportunidade do concurso, tanto na Fox quanto também no Esporte Interativo, que era uma outra proposta legal também, de narrar a Champions League, enfim. E aí eu olhei aquelas duas propostas e falei, nossa, acho que agora é o momento de voltar, a academia já está andando bem, é um momento especial, sempre tive vontade de trabalhar em TV também. E aí, super ingênua, me inscrevi nos dois concursos, achando que eu poderia participar dos dois, atirando para todos os lados. E aí deu super certo, mas quando eu vi que você estava à frente do projeto, não é porque você está aqui não, já falei isso várias vezes, mas quando eu vi que você estava à frente do projeto, eu sempre via os seus cursos, mas ou eu não tinha dinheiro, ou então era uma data que eu não conseguia fazer, enfim. E aí, quando eu vi você à frente do projeto, eu falei, nossa, duas oportunidades em uma, né? Conhecer a Vanessa, estudar com a Vanessa, que vai ser uma troca muito legal, e ter a oportunidade de voltar com a narração. E aí deu super certo. Ai, que lindo! Adoro! Vai, Gabi. Vanessa, antes de você começar, a gente recebeu uma pergunta aqui, ó. Eu vou até colocar aqui na tela. O Ailton Santos mandou pra gente, ó, antes do Fox Sports, teve um reality no Esporte Interativo para escolher uma narradora para o canal. Alguma de vocês chegou a tentar participar desse reality? Eu acho que, né, a Renata acabou de responder. Eu acho que é legal a gente comentar isso. Eu não comentei, a Manu não comentou, a Lu não comentou. A gente pode falar disso também. A Gabi pode começar já falando. Bom, eu já tive uma experiência, né, como repórter apresentadora de TV, já trabalho há um tempo, já trabalhei com jornalismo esportivo, sempre fui
fascinada por futebol. Eu cheguei a participar de um processo seletivo de narração num outro canal, mas não era só para mulheres, era para mulheres e homens. E aí eu fui até a semifinal e depois na final só ficaram os homens. Então eu fiquei muito chateada. Tá vendo? Aí eu falei, caramba, essa profissão não é para mim, então, tipo, vou desistir e tal. E aí, quando eu vi a inscrição do Narra Quem Sabe, só mulheres, e aí eu demorei a acreditar. Falei assim, cara, não, vai ser de novo. Aí eu falei, agora são só mulheres, né? Eu não vou ser desclassificada de novo. Mas eu fiquei com medo, porque aquilo tinha me deixado mal, assim, né? Falei, eu já tinha meio assim, essa profissão não é para mim, desisti, vamos lá, o que eu posso fazer e como eu posso admirar a distância? Tomara que na próxima geração consiga fazer isso, que não vai ser a minha. Então, eu tinha desistido. Eu fiquei, aí, no último dia, eu falei assim, cara, por que eu não vou mandar, né? Um pouco que a Manu pensou, não, já tenho. Aí eu peguei um jogo que eu super conhecia, assim, que para mim era um clássico, do Fabiano Santos. Cara, baixei, sem som do YouTube, peguei, gravei e mandei às 11h45 da noite. Uau! Então, acabava meia-noite. Ainda deu um assim, voltou o e-mail. Eu falei, não! Aí mandei, assim, faltando minutos. Eu devo ter sido a última inscrição. E falei assim, entreguei a Deus. Eu não fiquei com nenhuma expectativa, porque, assim, criar expectativa é uma coisa que me faz mal. Então, eu falei assim, não, zero expectativa, mandei. Eu acho que eu tinha que ter mandado, e beleza. E foi. Cara, aí eu estava trabalhando, quando eu vi a mensagem da Vanessa, eu comecei a querer quicar, assim, que eu estava entrevistando uma pessoa. Falei, cara, eu não estou acreditando. E aí eu acabei a entrevista, fui na rua e um grito. Muito bom. Possível, sabe? E aí foi a primeira coisa, assim, de acreditar que, assim, tinha um sonho que era possível realizar, eu poder realizar, não a próxima geração como eu achava. Só que a minha maior surpresa foi toda a estrutura que a gente teve para treinar na Fox, que aí foi a segunda surpresa, porque eu estava muito feliz de chegar aí, mas quando eu cheguei, eu falei, caramba, eu não tenho experiência nenhuma, não tenho um curso, não tenho nada, eu tenho só o amor pelo futebol, as coisas que eu fico, tipo, fazendo eu, narrando, brincando, dando televisão, mas não tenho experiência nenhuma. Assim, eu vou cair de paraquedas, o que vai acontecer? É porque narração A reunião estava tensa. Assim, é verdade. Tem que ter vivência, né? A narração é experiência mesmo. Exatamente. Aí eu lembro que aquela primeira reunião na Fox já chegou gente de mídias sociais, isso, aquilo, aí entrava cada hora uma pessoa numa sala e eu falava assim, meu Deus, o que vai sair? Porque você fica impressionada, né? Exatamente o que eu senti no dia que eu fui fazer minha primeira entrada ao vivo na Globo News. Quando eu olhei a quantidade de gente para entrar ao vivo, eu falei, meu Deus, eu tenho que acertar tudo isso, me ajuda. Eu fiquei impressionada, é verdade. E por outro lado, quando a gente viu assim, fonoaudióloga, uma pessoa de mídias sociais, pessoa de transmissão, o presidente dando boas-vindas, a Vanessa lá na frente, eu já tinha feito curso com a Vanessa comandando, que dá uma segurança. Então eu falei, meu Deus do céu, não sei o que vai dar isso não, mas vai ser alguma coisa boa. É demais, é muito bom ouvir essas histórias, gente. Melhor é saber onde vocês estão hoje. Essa é a melhor parte. Eu fico pensando aqui, né, vendo que todo mundo se inscreveu aos 45, como que estava a Vanessa até então, né? Com todo já o processo chegando no fim, de repente, na última hora. Quantas não? 300. Eu estava soterrada com 300 vozes, escolher, não entendendo o que eu estou fazendo, dormia, tá? Isabelle Moraes. Eu estava trabalhando no Sport TV ainda quando a gente deu a notícia de que uma menina, porque era uma menina, tinha narrado, né, um jogo, e aí todo mundo, nossa, mas olha, a Isabelle lá em Minas, não sei o quê, trabalha na rádio, né? E aí eu falei, caramba, ela tem que se inscrever, cara. Essa menina tem que se inscrever. Ela tem que se inscrever. Foi a mesma coisa que eu pensei da Renata, porque eu sabia da Renata, a história da Renata na rádio, eu falei, ela tem que se inscrever. E assim, fiquei ali torcendo, porque eu falei, bom, essas duas, eu sabia que já tinham uma experiência, a Isabelle e a Renata. Como é que foi você decidiu se inscrever, Isa? Pois é, assim, a narração tinha sido no ano anterior, em 2017, né? E eu era estagiária da Rádio Inconfidência, uma rádio aqui em Minas, e eu era estudante de jornalismo na época. E aí eu narrei, em novembro de 2017, um jogo entre a América e a ABC, que teve uma repercussão muito legal aqui em Minas, porque até então nunca uma mulher tinha narrado no rádio de Minas. E aí já deu uma repercussão muito legal para minha carreira e deu uma
uma revirada, assim, e quem me deu essa oportunidade foi o Toscano, que na época era o chefe de esportes da Inconfidência. Tanto que eu brinco que ele é meu pai, assim, sempre meu grande pai do jornalismo. Isso foi em novembro de 2017. E no começo de 2018, em março, né, foi quando liberou o processo da Fox, mas quando começou a sair notícia, a Fox vai lançar um processo seletivo para as mulheres narrarem a Copa do Mundo, eu já comecei a receber um tanto de mensagem, assim, no Facebook, no WhatsApp, gente que eu não conhecia, mandando, você viu, chance de participar e tal. E é doido, porque, assim, eu já estava mergulhada nisso, assim, por mais que eu tivesse narrado, sei lá, 10 jogos, era uma experiência muito pequena. Mas eu falei assim, poxa, se eu já tô com essa experiência na narração, eu vou mergulhar, assim, vou fazer. Aí eu lembro que eu selecionei uns áudios horrorosos e mandei pra Vanessa. Tipo assim, de narração que eu tinha feito, de gol, de abertura de jornada, uma coisa vergonhosa. Meu Deus do céu, como é que consegui? Aí eu mandei pra Vanessa, e aí eu lembro quando a Vanessa mandou mensagem falando que eu tinha conseguido ficar entre as 6 e tal. E assim, pra mim, foi muito doido, porque eu tinha 20 anos na época, né? E aí eu era ainda estudante de jornalismo. Então, assim, eu nunca imaginei que quando entrei no curso de jornalismo, que isso aconteceria comigo ainda como estudante, sabe? E eu lembro que quando eu cheguei na Fox pela primeira vez, eu olhei aquilo e falei assim, gente, que doideira. Porque eu não sou de BH, eu sou de uma cidade do interior, que chama Itamarati, que é muito pequeno. Então, assim, eu cresci com coisa pequena, com pouca coisa, sabe? Só ali no meu cantinho. E em BH, eu tive uma grande oportunidade com Confidência. E eu lembro que eu olhava para a Fox, assim, era lindo, tipo, tinha logo da Fox, era descarga do banheiro. Eu achava assim, nossa, que massa, que lugar maravilhoso. Me sentia na Disney, assim, quando eu entrava. As pessoas... Agora, era muito bem. E aí, por isso que eu brinco, assim, se o Toscano foi meu pai do jornalismo, eu brinco com todo mundo, a Vanessa é a mãe, assim, porque a Vanessa foi super nossa parceira, né, no processo todo, e eu nunca que imaginava que isso tudo ocorreria tão cedo, e não era meu sonho de narrar, assim, eu sempre tive sonho de trabalhar com jornalismo esportivo, eu sempre tive sonho de cobrir a Olimpíada, sabe, de lidar com Copa, enfim, mas eu nunca tinha pensado com essa função, basicamente porque a gente não tinha exemplo, né, a gente não tinha pessoas em quem a gente se espelhar. Então não era meu sonho, assim, caiu no meu colo quando o Tosca lá na Inconfidência falou assim, você topa narrar? E eu topei, assim, e revirou a nossa carreira de uma maneira, assim, absurda. Quando eu recebi, Isa, essa proposta, me veio à mente a primeira vez que eu realmente recebi uma proposta parecida com essa, que foi o dia que eu resolvi deixar a Globo News e ir para o esporte. Então, eu trabalhava como apresentadora na Globo News, com política, economia, né? Era hard news, era bem pesado. E aí, um dia, veio uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, e aí me deram aqueles 5 minutos finais do jornal, apresenta aí o final. E os meus comentaristas eram Zagallo e Dada Maravilha, pode imaginar o que era, né? E aí eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, que maravilha, esporte, eu quero trabalhar com isso. Aí eu virei para a Alice Maria, que era a diretora da Globo News, que é a criadora do Jornal Nacional, falei, Alice, então, eu quero sair da Globo News, deixa eu trabalhar com esporte? Ela me olhou e falou assim, eu tenho uma contraproposta para você. Quer ser narradora? E aí eu fui muito sincera com ela, eu falei, o quê? Ela falou, vai para casa pensar, a vaga não existe. Eu falei, pensar? E fui para casa. E no carro eu liguei para ela, falei, Alice, eu topo. Como assim? Você nem pensou? Você nem foi para casa? Falei, mas cá você pode pegar uma terra, os olhos em cima, porque acabou, né? Já morri. E aí, eu passei 2 anos acompanhando as equipes de esporte da TV Globo para ser transferida para o Sport TV com a missão de narrar. E fui para o Sport TV em 2004 para narrar Olimpíada, Pan-Americano. Sentei com o Galvão, conversei com o Galvão, o que você acha, quais os esportes que eu devo começar e tal. E o primeiro piloto que eu gravei foi de futebol, era Fluminense e São Caetano. E, naquela época, eu estou falando de, sei lá, 2004, né? Eu estava fazendo os pilotos antes, 2002, só quanto tempo faz. Existia ainda uma restrição, existia uma resistência ainda muito grande, né? Então, olha quanto tempo se passou para que a gente conseguisse, de fato, colocar no ar um jogo com mulheres narrando, com mulheres comentando. É um processo, né? E eu acho que essa Copa de 2018 foi um marco. E a gente conseguiu toda a infraestrutura, e aí eu agradeço muito a todo o meu background de rádio, agradeço o que eu vivenciei na TV Globo para poder, dentro da Globo News, dentro do Sport TV, dentro do rádio, para poder chegar até aqui, porque o rádio, e aí todas vocês que passam pelo rádio sabem que é importantíssimo você passar pelo rádio, ele te dá improviso, rapidez de raciocínio, tudo isso te ajuda, todas as experiências te ajudam a chegar até aqui. E aí, quando eu cheguei na Fox com essa missão, eu falei,
se é para fazer, né? Vamos fazer feito, porque eu não sei fazer nada mais ou menos. E eu falei, bom, eu vou ter infraestrutura, eu quero levar essas meninas para o estádio, para elas narrarem, para elas verem como é que é, né? E aí a gente deu um azar e uma sorte danada, porque choveu no dia, e aí não dava para pegar a camisa do jogador. Olha, festival de coisas que foram acontecendo e que eram desafios para vocês. E a gente tinha também ali, eu acho, uma ajuda danada dos narradores que abraçaram a causa. Então, eu queria que vocês destacassem agora o que ficou mais marcado assim, para vocês, o que foi que chamou mais atenção, qual foi a experiência que vocês vivenciaram ali, que vocês falaram, caramba, isso fez a diferença. Porque eu fui muito dura com vocês, eu sei, eu falei, eu quero erro zero, porque eu sabia que a cobrança foi perfeita, todos os olhos iam ficar voltados para a gente ali, todo mundo ia procurar um erro, e eu não queria dar esse mole, né? Sim. Eu acho que assim... Tem duas pessoas... Não, pode falar, fala, Isa. Fala, Isa, fala. Só registrar duas pessoas, assim, aqui, a gente até brincou que era a Casa das 7 Mulheres, em alguns momentos, né? Mas tem duas pessoas que, para mim, foram fundamentais nesse processo todo. As palestras que a gente teve foram muito legais. Mas a Mari e a Vanessa, que foram as nossas fonos. Assim, o trabalho que elas fizeram com a gente, e foi lindo, porque elas fizeram um trabalho igualmente incrível com as 6 mulheres, mesmo sabendo que só 3 narrariam a Copa. Mas foi uma dedicação incrível com as 6 mulheres. E eu lembro que elas ensinaram pra gente... Só pra galera. Foi contando, né? Foi o dia do anúncio. Esse meu vídeo é tudo. Eu fiz uma chamada de vídeo e contei pra vocês. Eu fiz uma chamada dizendo tipo que era uma reunião, né? Eu falei, eu queria conversar com você, não sei o quê, e aí eu contei, não foi isso? Foi. Eu queria dizer que esse dia... eu aparecendo aí agora. Essa sala era incrível. Eu me senti a pessoa... Vocês todas falando assim, super animadas. Eu me senti a pessoa mais animada. Mas não porque eu estava desanimada, porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Eu estava tipo, não, porque... Obrigada, que bom, fico feliz de entrar. Não, eu acho que algumas de vocês estavam meio, tipo, em êxtase, assim, tipo... É isso mesmo, ela está falando comigo, não estou entendendo bem o que está se passando aqui. E eu acho que eu também vivenciei essa emoção, acho que no momento que eu recebi essa missão, sabe? É maravilhoso você poder receber esse desafio e realizar com todas as condições. Então, eu agradeço muito aos canais Fox Sports por terem me dado essa condição. E naquela imagem que aparecem as fonoaudiólogas, aparecem também os narradores da Fox, que me ajudaram muito, todos eles, todos me ajudaram muito. E eles ficavam acompanhando com vocês nos bastidores. Então, eu queria muito que vocês destacassem aqui, a Isa falou, eu queria que vocês destacassem o que chamou a atenção ali, o que foi importante para vocês nesse processo. Então, assim, todo esse suporte, né, das fonos, desde então eu venho fazendo também fono, depois de lá eu mantive, né, um tratamento com fono, porque realmente mudou, né, a percepção das coisas, mas os narradores, assim, João Guilherme, o Prieto, todos eles, né, com um cuidado, com um carinho muito grande com a gente, com toda a atenção, paravam, assistiam com a gente, davam dicas. Eu lembro do João, a questão do bordão, que eu já cheguei com um bordão e ele me fez adaptar, me deu toques, usa assim, usa desse jeito. Então, assim, foi muito legal, a gente construiu, de fato, uma amizade, até hoje. De vez em quando eu mando mensagem, troco mensagem com ele, enfim, foi realmente... Muito legal. Aí, a gente escutava, participava, né, acompanhava ali o trabalho deles, ali atrás, só observando. Então, assim, muito rico isso, né? A gente poder ver como era o trabalho, como funcionava, como eles faziam, como eles levavam as informações, como eles trabalhavam as informações que eles tinham durante o jogo. Um aprendizado realmente muito bom, e a Fox, assim, abriu realmente as portas para a gente. Eu lembro que, como eu e a Rê, a gente é do Rio, e a Gabi, a gente tinha mais tempo, o tempo que eu podia, saía do trabalho, eu ia para lá, e podia ficar lá. Eu lembro que eu fiz um jogo com a fono, eu e ela só, o jogo inteiro, porque tinha a questão do sotaque carioca, né, e aí eu fiquei lá com ela treinando para tirar o S, né, do carioca, e isso eu não esqueço, assim. Eu lembro que depois eu fui fazer um jogo lá na rádio e o pessoal falou, o que aconteceu? Você está falando diferente? E agora eu lembrei de eu sou
Eu vou falar que eu sou ruim, né? Eu sou ruim. Eu vou testando o máximo que eu posso, porque eu sempre digo que a gente tem que deixar enterrado ali nos treinamentos todos os erros possíveis para na hora dar tudo certo. Então, eu fazia com elas algumas maldades, tá, gente? Vou confessar para vocês. Durante o treinamento, eu falava no ponto para treiná-las, né? Porque isso ia acontecer durante as transmissões. Então, eu ia passando informações enquanto elas narravam. Elas estavam lá narrando. Sei que lá, fulano, cruzou para não sei quem. Eu falava, recebemos a informação nesse momento. Aí elas, interrompemos aqui, não sei o quê, recebemos a informação nesse momento, que não sei o quê. Olha, elas queriam... ali, mas vocês seguiam, vocês conseguiam. Foi maravilhoso. Era aí que tem imagem disso. Mas assim, o mais engraçado, assim, eu lembro o primeiro jogo que a gente foi fazer lá, né, era até um sábado de manhã, e era o campeonato alemão. E assim, eu acompanho muito futebol, mas eu acompanho muito mais o futebol brasileiro do que fora, até porque a minha dinâmica de trabalho, eu acabava não conseguindo ver muitos jogos durante a semana, à tarde, enfim. E aí, campeonato alemão, primeiro jogo para a gente narrar. Falei, caraca, e agora? Não sei o nome desses jogadores, não sei nem o nome da cidade, do estádio. Meu Deus do céu. Aí eu vi, não é Bayer. Bom, beleza, Bayer tem os jogadores, vai ser mais tranquilo, né? Só que era o time reserva do Bayer, porque já estava campeão, então aí danou-se. Mas eu e Manu até, eu acho que foi esse jogo que eu fiz, eu e Manu, e a gente pegava rápido, e a gente conseguia se adaptar ali àquela situação, pressão total. Aí o Zuca também, que foi um parceirão nosso, né? Mas, Vanessa, posso te falar uma coisa? A gente está vendo essas imagens aqui desse treinamento de ponto. Olha, se tem uma coisa que, para mim, hoje em dia, eu falo assim, cara, graças a Deus que eu aprendi isso. Eu também, Nath. Nossa, demais, né, Manu? Porque, cara, eu trabalhando na cultura, eu fico com o meu diretor no meu ponto o tempo todo, né? E tem vezes, assim, que ontem eu estava fazendo uma live com o William Carvalho e eu falei justamente disso. Eu falei, cara, é muito louco, porque na Superliga, às vezes, assim, a gente tinha que pagar o nome Superliga Banco do Brasil 4 vezes durante a transmissão. E às vezes eu estava lá narrando, e o pau comendo no vôlei, né? E o vôlei, o negócio é rápido. E o meu diretor aqui do meu lado, daqui a pouco tem que chamar não sei o quê, não esquece do foguete, blá, blá, blá. Mas tinha vezes que eu estava assim, no meio do ar ali falando, narrando, não sei o quê, e ele, quantas vezes você pagou o Banco do Brasil? Ele tinha uma câmera de frente para mim, eu narrando e fazendo assim, 3 vezes. Ele, 3 vezes? 3 vezes. Ele, não, beleza, porque eu não tinha ouvido, e eu lá, e o pau comendo, ele falando aqui por mim. Aí eu falei, então tá, então você fez 3 vezes? Foi 3 vezes, beleza. É muito louco. Mas tudo é treino, né? Por isso que eu fico muito feliz de poder passar isso, porque eu passei por situações muito similares a essas, principalmente na Globo News, que é 24 horas, né, no ar. Eu fiz transmissões de carnaval na Globo News, em que eu combinava com o casal de mestre Sala e Porta-Bandeira. Olha só, o puxador vai puxar a música aqui, o samba, vocês vão dançar aqui, o câmera vai mostrar vocês, eu vou falar qual é o enredo, ok, tudo combinado, beleza. Só que a escola vai andando, e não dá para esperar o vivo começar. Então, teve uma situação que foi tipo isso aí. Começou, eu falei assim, então, sei que lá, Caprichosos de Pilares, estou aqui com um casal de mestre para a bandeira, bababá, e o enredo é sobre sei lá o quê. Quando eu olhei, cadê o puxador? O cineasta sagaz foi para o casal de mestre sala, que a essa altura dançava sem música, e eu continuava falando sobre o que era o enredo, e bababá, bababá, e fazendo um sinal para o puxador sem parar de falar o que eu estava falando. E a câmera, no casal de mestre sala e porta-bandeira, dançando sem música. São situações que você tem que estar preparado para isso, senão você fica assim, cadê o puxador? Não dá para pagar esse mico no ar. Mas o carnaval é uma coisa muito parecida com o futebol, que é o seguinte, a gente tem que falar durante muito tempo e não ser repetitivo e ter um vocabulário muito grande, né? Não falar a mesma palavra o tempo todo, porque é muito chato. Você passa 90 minutos falando as mesmas palavras. E essa foi a minha maior dificuldade. Eu, assim, tinha uma hora que eu repetia e a Vanessa falava no ponto. Já falou essa palavra muitas vezes. Meu Deus, mas qual outra que eu vou voltar? E aí o Pietro me ajudou muito. Tem alguns exercícios de eu achar palavras, sinônimos e palavras, e foi buscando coisas assim para eu poder aumentar meu repertório, que foi a minha maior dificuldade. Então, assim, nossa, as coisas que ele me falou, assim, os toques que ele me deu foram, assim, incríveis para a vida, entendeu?
Só para entender, para narrar, galera, tem que ter as credenciais para narrar. Você tem que ter uma voz que a pessoa aguente ouvir ali por 90 minutos ou mais, porque tem pré-jogo, pós-jogo, né? Não é só os 90 minutos ali do jogo. Você tem que ter informação, você tem que saber exatamente onde você vai usar aquela informação. Tudo isso a gente treinou nesse período, né, meninas? Sim. O que eu acho mais legal, Vanessa, você estava falando aí dos narradores, né? Além de todos os comentaristas, todas as repórteres que deram 100% de atenção para a gente, todos os repórteres, teve um fato engraçadíssimo, acho que Belly passou por isso também. Eu estava no meio da transmissão, na época eu trabalhava no rádio, na Rádio Sociedade, estava no meio da transmissão lá, fazendo o plantão. Daqui a pouco eu recebi uma mensagem do João Guilherme, que ele estava ouvindo o jogo, e aí foi bem na hora que caiu o sinal do jogo, e eu tive que segurar o jogo, porque, enfim, caiu a transmissão, eu tive que ficar segurando, eu falando, e ele, nossa, Manu, tô aqui vendo, mandou muito bem, caiu a transmissão, né, tô sabendo daqui, e aí ele super estimulando. Então, assim, você via que além da força que ele dava na Fox pra gente, ensinando tudo que a gente poderia ensinar de experiência para o dia a dia, para as narrações, ele também acompanhava o trabalho da gente. Então, pô, eu faço, cara, João Guilherme tá assistindo o jogo. Eu mandei o pessoal do grupo, gente, João Guilherme tá assistindo aqui a transmissão. Aí o pessoal mandou um abraço. Então, assim, eu acho que também, além de tudo, é o apoio que você dá, né? É a sensação de você se sentir acolhida ali naquele momento. A gente estava precisando um pouco disso para a gente poder aprender também, né? Porque a gente chegou meio... Eu, por exemplo, cheguei muito... ainda sem entender muita coisa, ainda um pouco perdida, que sonho lindo, o que eu estou vivendo aqui é muito bom, mas assim, tinha a parte séria, tinha a parte do aprendizado, né? Tem que fazer acontecer. Assim, acontecer. Todo mundo tem um sonho. Eu quero ser narradora, eu quero ser apresentadora, eu quero ter um canal de YouTube, eu quero fazer sucesso, legal. Mas como é que faz? Né? Exatamente. Eu vou colocar aqui essa pergunta aqui do André Vieira, ele mandou aqui pra gente, vocês terem narrado outras competições no Fox Sports, né, quanto tempo demorou para vocês entenderem a dinâmica? Uma pergunta interessante de ser respondida. Quanto tempo demorou para entender a dinâmica? A experiência que eu tô tendo lá de narrar campeonato espanhol, campeonato alemão, outras competições, realmente é muito louco e é muito diferente. Meu primeiro jogo, depois que passou a Copa do Mundo, depois eu fui contratada, meu primeiro jogo foi de um campeonato argentino, eu nunca mais esqueço isso na vida. Eu narrei Independiente e Colón. E depois eu fui saber que no estádio do Independiente, a câmera pega mais de longe. Então eu não conseguia ver, a camisa tem aquela listra, né, na diagonal, eu não conseguia ver o número de jogadores. O Pedrinho, além do Zuca, que ajudou muito a gente também, o Pedrinho, sou muito grata a ele também, ele ficou me ajudando muito durante aquele jogo, e foi, assim, um trauma, né, porque era o meu primeiro jogo como contratada, eu já tinha todo aquele nervosismo de ter que representar bem ali, de fazer certo trabalho, e eu peguei um jogo muito difícil, muito difícil. E aí depois eu fui narrar o Campeonato Espanhol, eu falei, nossa, eu quero narrar o Campeonato Espanhol pro resto da minha vida, porque a transmissão do Campeonato Espanhol é completamente diferente do Campeonato Argentino, né? A estrutura da La Liga é completamente diferente da Superliga. Então, assim, são sei lá quantas câmeras dentro do estádio, as camisas, todo o show, o espetáculo que as torcidas fazem, enfim, uma coisa completamente diferente. Então, tem realmente essa peculiaridade entre uma narração, entre uma transmissão e outra, né? Transmissão do Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino, Alemão. E isso é uma coisa legal que a Rê falou, porque, assim, a Isa, que fez rádio bastante, a Nath, que também narra muito em loco, os jogos do feminino, que a gente não tem tanta informação. Fui fazer campeonato carioca feminino e tinham times que era praticamente time amador, que chegava faltando 5 minutos para começar o jogo, não tinha escalação. E aí a repórter, que era bem safa, invadiu o vestiário, trazia aquele papel, jogava papel de pão assim na minha frente, toma aí, na hora, já está no ar, e eu, caramba, pegava... E você não conhece uma jogadora, você não sabe o nome de ninguém. E aí e agora, com o tempo, você vai pegando a manha da coisa, né? E ela até falava assim, menina, mas como assim? 5 minutos, 10 minutos de jogo, tu já sabe o nome de todo mundo, eu tô aqui olhando papel, olhando o campo, olhando papel, olhando o campo. E aí a gente passou por isso lá no Allianz Parque, a gente não conseguia ver. A gente tinha monitor. Então, às vezes, a gente, como espectador, né, e aí os nossos críticos, né, não tem ideia, né, da tamanha dificuldade que no estádio, você ali vendo o jogo sem monitor nenhum, tendo que ver às vezes é um time que você não está habituado, Campeonato Carioca aqui que eu narro pela rádio,
teve um jogo que o time é assim, a camisa listrada com o número vermelho, não dava para ver ninguém. Eu ia pela chuteira, aí eu mandava mensagem no WhatsApp para a repórter que estava atrás do gol, pelo amor de Deus, a chuteira laranja, a chuteira amarela, qual é o número? Porque eu já... E aí um colega mandou assim, fica tranquila, porque eu estou vendo na TV e o cara não sabe o nome de ninguém também. Então, fica tranquila aí. Então, Mas, são muitos desafios, né? Fala aí, O que a Nath. Lu tá falando é legal eu queria citar um negócio também. Falando assim, eu acho que lá dentro do Narra Quem Sabe, quando eu percebi qual que era a dinâmica, eu acho que foi porque a gente teve um acompanhamento muito próximo com as fonos, né? E lá, eu acho que foi com elas, quando caiu a ficha para mim, assim, falei, putz, é assim que tem que passar emoção, é assim que tem que trabalhar vocabulário, é assim que a gente tem que... Enfim, eu acho que foi com elas que eu tive essa caída de ficha. Mas, você, assim, entender a dinâmica mesmo, é só quando, literalmente, assim, quando você vai para o ar, quando você tá ali, que tem um público, que o pessoal quer assistir o jogo, que quer te ouvir. A CBF foi isso quando a gente fez a Copa América Feminina, e para mim, quando eu fiz um Pan-Americano Universitário, que aconteceu a mesma coisa que a Lu falou, que não tinha escalação, que eu tinha que chegar direto nos técnicos e pedir escalação ali, quando a gente passa os perrengues, é que a gente realmente aprende qual é que é a dinâmica, como é que funciona a narração esportiva, você vê que o negócio exige muita experiência, exige realmente que você pratique sempre. Literalmente, como é que com o fala? tempo. Como é que fala? Faço o que agora? Falo o que? Boto a minha mão aonde? Como é que eu me posiciono? Essas são as perguntas que eu mais escuto, né? E agora, então, com essa pandemia, todo mundo quer se comunicar, todo mundo quer falar um pouco, todo mundo quer vender o seu peixe na internet. Então, assim, hoje eu acho que vocês tiveram uma experiência que levou vocês para muito longe, e vocês vão muito mais longe ainda. Então, eu queria ouvir de vocês como vocês estão hoje. O que mudou na vida de vocês de 2 anos para cá? Onde vocês chegaram? Porque quando vocês contam a história, né, de será que eu me inscrevo ou não? Será que eu vou passar, né? Será que eu vou conseguir entrar na Fox e tal? É muito louco, né? Porque, assim, a Renata teve a experiência de narrar a Copa do Mundo e hoje está narrando absurdamente o que vier de campeonato. A Natália, contratada pela DAZN recentemente, está narrando também todos os outros esportes, que eu não sei se você imaginava que você narraria esses outros esportes. Eu tenho 16 modalidades diferentes narradas até hoje. Até a minha última conta foram 16 diferentes já. Tênis, futebol, futsal, atletismo paralímpico, né? Eu estou generalizando atletismo, mas eu tenho lançamento de dardo, salto à distância, 100 metros rasos, 110 com barreiras. Eu tenho futevôlei, que foi o meu último desafio, o próprio vôlei, que foi o meu maior desafio. Top. Tênis. E a gente, isso, sabe? Quando vem... Você narra? Nunca narrei, mas tudo tem a primeira vez. Me convidaram para narrar uma corrida de drone. Eu também. Eu não sou drone. Mas é aí que a gente para pensar, né? Quando eu tive que dar o resultado das 3 finalistas que iam narrar a Copa do Mundo, meu coração apertou muito e foi muito difícil dizer, muito mais difícil dizer quem não ia passar do que quem ia passar. E eu lembro que eu falei para as 3 que não passaram, ali, que não iam fazer a Copa do Mundo, que talvez aquele ali não fosse o momento correto para vocês. E hoje, quando eu vejo, né, as 3, né, onde vocês estão hoje, a Gabi, a Natália e a Luciana, eu falo, caramba, né, a hora chegou, o momento certo chegou, né? Esse era o momento, essa era a hora de vocês. Então, por isso que eu acho que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Claro que é maravilhoso quando você tem uma oportunidade como essa, e eu imagino todo mundo, daquelas 300 ali, né, 6 passaram, né, das 300 que se inscreveram, 6 passaram e 3 fizeram a Copa do Mundo. Então é uma peneira cruel, como é a peneira do futebol, e a gente sabe como as coisas funcionam. Então eu acho que a gente tem que acreditar muito na nossa capacidade, no que a gente sonha, e trabalhar para que isso aconteça. Né? Então, e aproveitar as oportunidades, né? Mas para aproveitar a oportunidade, a gente tem que estar preparado para ela. Por isso que eu tenho tanto prazer de ensinar, por isso que eu tenho tanto prazer de passar o meu conhecimento, e por isso que eu vou dar um presente para todo mundo que está assistindo a gente agora. Logo depois que acabar essa live, a gente ainda tem muita live pela frente, tá? Mas quando acabar essa live, eu vou postar lá nas minhas redes sociais, Vanessa Rich.
E no dia 18, segunda-feira, junto com a fono, a nossa fono lá na Fox, a Vanessa Pedrosa, eu vou fazer um webinar só para tirar dúvidas da galera, tudo. Depois a galera pode mandar vídeo para a gente poder analisar, mas enfim, eu vou tirar dúvidas. Aí, Vanessa, como é que eu faço para falar melhor? Como é que fala? É isso. Vou esclarecer todas as dúvidas, vou postar lá direitinho, vai ter um link na minha bio para você. Calma aí, que logo depois da live você vai saber. Mas vem cá, meninas, eu quero saber se... O Flávio está perguntando ali, né? Eu vou colocar a pergunta aqui de novo. Que a gente viu no resultado. Eu acho assim, querer estar na Copa do Mundo, todas queriam. Mas, por outro lado, aí o que eu senti, que assim, que pena não estar ali. De repente não era o momento certo, como a Vanessa falou, mas eu estava capacitada para correr atrás de outras coisas na minha vida. Eu tinha uma capacidade que há 2 meses atrás eu não tinha. Né? Uma capacidade que aquele dia eu cheguei e falei, meu Deus do céu, eu passei a um sonho, o que eu vou fazer? Ali eu saí assim, pô, que pena, não é essa Copa do Mundo? Eu tenho capacidade para narrar outra coisa, eu tenho capacidade como comentarista, porque foram as coisas também que a gente, lá no nosso aprendizado, sempre quando uma estava narrando, a outra estava comentando, então foi quase um treinamento duplo, então a gente também treinou como comentarista, abriu esse espaço, que hoje tem um programa lá, o Comenta Quem Sabe, que a gente está sempre participando, nos revezando lá, essa equipe que participou do Narra Quem Sabe. Então, foi assim, abriu um portal de possibilidades que, é claro, fica assim, você fica assim, eu queria estar lá, mas eu não posso dizer que eu fiquei triste, sabe? Aquele dia eu terminei, eu estava feliz pelas meninas que tinham passado, por tudo que eu tinha vivido, e eu entendia, no Allianz Parque, que tinha uma coisa maior, assim, apesar de nós 6, de uma certa forma, estarmos competindo, né? A gente estava competindo por 3 vagas. A gente sabia isso desde o começo. Mas no Allianz Parque, quando a gente não conseguia ver a camisa, chovia, foi difícil. Era uma ajudando a outra o tempo todo. Pegando o nome, ajudando. Quando um estava falando o nome, a outra apontava. Então, teve uma união, uma solidariedade, uma coisa tão bacana no nosso grupo, que assim, não tinha como ficar triste. Isso é verdade. E ver a alegria da Manu no casamento. Assim, as pessoas que tinham... A Manu estava no casamento da irmã, né? No dia do resultado, é verdade. Eu não conseguia me sentir Acabou triste. com o casamento da irmã. Acabou com o casamento. Uma boa cena. Parou o casamento. Dividir. Mas isso que a Gabi falou foi muito legal, porque, tipo assim, a gente sabia, desde quando a gente mandou os nossos primeiros materiais, ou quem foi pro shopping para fazer a gravação, a gente sabia que, no fim das contas, 3 narrariam a Copa do Mundo, sabe? Mas em nenhum momento, sabe, um caráter de disputa foi maior do que a nossa compreensão com a outra, o companheirismo com a outra. Então, assim, a Renata já tinha narrado, eu também, mas eram experiências muito pequenas, tinha quem não tinha narrado ainda, mas a gente estava no mesmo pé, sabe? Tava todo mundo muito junto, e por isso que foi tão legal a gente junto, assim. Eu sinto saudade do nosso companheirismo, sabe? De uma ajudar na outra. Eu lembro que teve um dia, num sábado, que a gente chegou, aí tipo, 3h20, a Vanessa falou assim, vai ter uma transmissão de campeonato italiano, 3h45, no ar mesmo, ao vivo, na Fox, e vocês vão fazer um piloto em paralelo. E a gente entrou em completo desespero, que era Juventus e Napoli, a gente não sabia nada do jogo, aí começou todo mundo assim, aí uma falou assim, não, eu pego tal informação, e juntou todo mundo, assim. E aí eu olhei para todo mundo, para nós 6, e pensei, pô, a gente sabe que no final das contas 3 vão continuar, sabe? Mas a gente sentiu, mas tanto que foi lindo, assim. E no dia, quando... Eu lembro que, para mim, quando a Vanessa deu o resultado, eu chorei demais, assim, muito no ar. Eu só sabia chorar, eu tava muito... eu queria correr e dar um abraço na minha mãe. Eu chorava o tempo todo. E eu tava rezando o tempo todo. Porque assim, aquilo foi tão grandioso. Minha mãe estava lá em Itamorandiba, sabe, no interior de Minas. Eu estava sozinha no Rio de Janeiro. De muito apoio do meu namorado, que mora no Rio também. Mas assim, eu estava me sentindo ali, cara, o que está acontecendo com a minha carreira, sabe? E eu olhava para o lado, tinha 5 mulheres igualmente maravilhosas, incríveis. Parecia nos dando assim, um apoio maravilhoso. Eu sabia que aquele momento era para aquelas 3, mas para a nossa carreira isso teria um resultado gigantesco, sabe? E eu tentava traduzir muito assim para a Luciana e para a Natália e para a Gabi, que talvez aquela não fosse a oportunidade para elas, que ia vir a oportunidade melhor para elas, né? E quando elas tiveram a oportunidade de narrar na CBF, logo na sequência, né? A Luciana foi requisitada para narrar na CBF também, e agora a Natália na DAZN, fazendo todos os esportes, né? Foi interessante, quando a Luciana falou, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda aqui, eu vou narrar para Flá TV, eu estou aqui na Rádio Ferg e tal. Eu falei, sei.
Então, assim, são as oportunidades que aparecem e que vocês estão preparadas para essas oportunidades, né? Sim. Então, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço. E eu fico muito feliz de saber que eu consegui preparar, ajudar vocês, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Vocês têm que se ajudar também, vocês têm que se esforçar, vocês têm que trabalhar para isso. Eu só dou uma mãozinha, né? Uma ajudinha. Ô, Vanessa, desculpa, né? Você... Diga, pode concluir. Não, era só para dizer isso, que assim, foi muito gratificante, não só ver os jogos no ar durante a Copa do Mundo, mas ver o progresso de vocês no treinamento, das 6. Caramba, olha como ela melhorou aqui e ali, aquela preparação que a gente ia fazendo todos os dias, a cobrança, que eu sei que eu sou muito dura na minha cobrança, mas os resultados estão aí. Então, isso não tem preço. Eu ia complementar que, assim, isso que você acabou de dizer, eu concordo com tudo que as meninas disseram até agora. Ficou aquele misto, né, de não sabia se estava triste, se estava frustrada, mas ao mesmo tempo sabia o quanto que todas nós, né, quanto a gente tinha lutado por isso, o quanto cada uma evoluiu e quanto cada uma era merecedora. Eu lembro que eu e a Manu, né, Manu, a gente conversava todo dia no café da manhã, a gente falava, cara, a gente não faz ideia de quem vai ser selecionado. Porque todas têm muitas qualidades, né? E eu lembro que quando a gente recebeu o resultado, eu fiquei muito triste, lógico, não tinha como não ficar triste. E eu falei assim, bom, eu vou no banheiro, vou jogar uma água no rosto aqui, não sei o quê, e liguei para o meu professor de narração esportiva, o Renato Rainha. E aí eu contei para ele, eu falei assim para ele, Renato, eu tenho uma coisa para te falar. Ele falou o quê? Eu comecei a chorar, eu falei assim, não fui selecionada, aí não sei o quê. Aí eu falei assim, eu perdi. Daí aí ele virou para mim, ele falou assim, cara, você não perdeu, você ganhou. Ele falou, cara, olha tudo que você ganhou, você não perdeu, cara, vira essa chave, bola para frente, levanta, vai embora que, cara, você tem muito pela frente ainda, sabe? Hoje em dia eu olho para trás e eu falo, cara, o Rainha tinha razão, ele tinha razão. Eu lembro que eu não perdi nada. Eu acho que eu cheguei lá no banheiro nessa hora, eu lembro, porque eu também, assim, eu tenho duas características, assim, uma é que quando eu quero uma coisa, eu batalho muito, aí, assim, é óbvio, naquele dia eu fiquei frustrada, porque eu queria muito e eu não consegui, mas, ao mesmo tempo, e aí eu lembro que eu fui conversar com a Nath, porque eu sabia exatamente o que ela estava sentindo, né, só que a Nath muito mais jovem que eu, assim. Olha, então, cara, Nath... A Rosângela é uma nossa maquiadora, na foto. Eu falei, Nath, que querida, tem muito caminho pela frente. E assim, e a outra característica é de não desistir nunca, né? Então eu falei, cara, assim, vai doer, vai passar e vamos embora. E vai ser estímulo para outras coisas. E eu acho que de todas nós aqui, analisando todo mundo, assim, nada aconteceu por acaso e nada caiu de graça, né? Todo mundo é muito batalhador, né? Todo mundo se dedica muito, né? A Vanessa estava falando, que eu fui atrás dela, vai ter um negócio, preciso de ajuda, e estou buscando sempre treinar, me aprimorar, fazer curso, e aí eu vejo que a Manu a mesma coisa. Então, assim, todo mundo está conquistando porque também está se empenhando muito, está trabalhando muito para colher esses frutos, né? Então, acho que essa é a mensagem, assim, para a galera, né? Primeiro é nunca desistir do seu sonho, né? Daquilo que você quer, independente assim, a vida vai, às vezes, te levando para outros caminhos, mas se você realmente quer aquilo, de alguma forma, vai chegar para você, se você se preparar, se você for atrás, né? Não desistir realmente jamais e batalhar. É um grãozinho por dia. Hoje eu faço isso aqui, amanhã eu faço mais aquilo ali e tal, e de repente a coisa se abre para você. Né? Aquele ditado, quando a sorte me encontrou, eu estava trabalhando? Exatamente. Eu devo ter Nossa, muita verdade. 25 e 30 apresentadores, repórteres, narradores, enfim, que estão no ar hoje, todas as TVs do Brasil e canais de YouTube, enfim, nas redes sociais, e eu tenho muito orgulho disso, e que cada um deles que eu olho, eu lembro que era o primeiro a chegar, o último a sair, sabe? Aquele que ligava, pedia, insistia, sabe? Tirando dúvidas. Entre eles está, entre todos esses alunos, está a Fernanda Gentil, que é, assim, uma das minhas alunas que era a mais aplicada, né? A primeira a chegar, a última a sair. E, de fato, o esforço da pessoa é recompensado, sim. Né? Você tem que fazer a sua parte. Não acha que vai cair do céu, não. Todo mundo que está ali
está ali porque buscou, porque trabalhou, né? Então, todas vocês hoje estão onde vocês estão porque vocês trabalharam para isso. E eu tenho tanto orgulho, mas muito, de verdade mesmo, do esforço de vocês e do lugar onde que vocês conquistaram hoje, de verdade. Vanessa, eu não sei se você lembra, mas teve um momento no nosso processo, assim, que você falou assim com a gente, você lembrou de acho que alguma mulher tinha dito isso para você em algum momento da sua carreira. E aí você virou para a gente e falou assim, meninas, sentem na cadeira que te derem. Essa frase, essa frase ficou assim... Isso ficou comigo durante todo o processo, assim, que eu fiquei pensando, eu preciso sentar na cadeira que estão me dando, sabe? Eu preciso sentar. E isso não só no processo da Foca, isso é pra minha vida, sabe? E isso me marcou. E eu falo que eu brinco que o Toscano foi meu pai e você foi minha mãe, porque o Tosca, na minha primeira narração, ele falou assim comigo, a gente almoçou na sexta-feira antes da minha primeira narração da vida. Ele falou assim, Isabelle, você vai errar muito no ar. Eu nunca tinha narrado um jogo, meu primeiro foi ao vivo. Aí ele falou assim, ó, vai, erra e faz. Vai, erra, mas você tem que fazer. E eu errei muito, mas eu fiz. Isso mudou minha vida, assim. E essa sua frase, tipo assim, senta na cadeira que te derem, isso é, tipo, eu levo minha carreira, assim, e mudou muito. Quando você falou, parece que, sabe, eu acordei porque estava acontecendo, assim, sabe? Pertencente, Lisa. Tem que se sentir pertencente. Se você passou e você vai narrar um jogo de Copa do Mundo, como a Renata, como a Manu, como todas vocês estão trabalhando hoje, você venceu ali, aquele lugar te pertence, então ocupa aquele lugar. Assim como eu escutei também da Alice Maria, por isso eu passo essa frase para frente, quando eu fiz a cobertura do ônibus 174 na Globo News, que eu fiquei 3 horas e meia no ar, falando sozinha, sem ter como apurar. Quando eu cheguei na redação da TV Globo, a Alice falou assim, parabéns, você aproveitou a oportunidade que a vida te deu. Mas eu estava preparada para aproveitar aquela oportunidade. Se eu não estivesse preparada, eu não tinha aproveitado, assim como vocês aproveitaram. Cada uma no seu tempo. Então, assim, lógico que eu imagino que vocês não devem ter, talvez, sonhado que vocês iam tão rápido narrar um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Vocês tinham imaginado isso? Renata, Isabelle, Manu? Vocês iam narrar um jogo do Brasil ali rápido? Eu lembro que antes da transmissão de Rússia e Arábia Saudita, que foi o meu primeiro jogo, que foi o momento mais marcante para mim, disparado, assim, foi quando o Zuca estava no nosso ponto, e o Zuca foi um super companheiro, porque ele era super tranquilo, gente, o mundo estava caindo, o Zuca estava, calma, fica tranquilo, tá tudo bem. E aí o Zuca falou assim, 1 minuto e meio. Aí, tipo, depois de 1 segundo, ele falou, 1 minuto, assim, a menor noção de tempo. Aí ele falou assim, 3, 2, 1, é seu. A voz do Zuca falando 3, 2, 1, é seu, tá na minha cabeça até hoje, sabe? Que foi o momento mais marcante para mim, que aí abriu o estádio, assim, na televisão, e aí a imagem, e eu olhei para o lado, tava a Vanessa do meu lado, com aquele tanto de apostila, porque ela chegava com tanto de apostila, toda tranquila também, aquele tanto de material que eu tinha estudado do jogo, e aí do lado eu vi o Leal, que era outro também, que se o mundo estiver caindo, ele tá na paz, e a Nadine Bastos, que é outra super tranquila. Eu olhei para aquilo, e a voz do Zuca me marcou, e aí eu olhei para os dois, que a Nadine estava em outra sala, e aquilo me marcou muito, sabe? Assim, a voz do Zuca na minha cabeça até hoje. E eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, entendeu? Mas depois de segundos, se olhava para as pessoas do seu lado, aí eu fiquei muito mais tranquila. E no jogo do Brasil, o primeiro gol que eu narrei foi o do Felipe Coutinho contra a Suíça, foi um gol de longe, que foi a estreia do Brasil. Eu não estava acreditando, assim, no que estava acontecendo, assim. Eu narrava, e aí eu olhava para a Vanessa, tipo assim... E eu lembro, Vanessa, que no meu primeiro gol, o gol da Rússia, que foi uma goleada, foi 5-1 para a Rússia, 5-0 para a Rússia. E aí, quando no primeiro gol, você comemorou de uma forma... Você não comemorou o gol da Rússia, você comemorou eu narrando o gol da Rússia. E aquilo me deixou super relaxada para a Copa toda. Porque eu sofri e comemorava. A Vanessa começou a pular, assim, com o fone, com o microfone, Assim tipo como assim, foi um alívio, né? Assim, porque eu chorei na final com a Renata. Eu chorava com a Renata, eu não conseguia falar, eu só chorava. A gente chorou no Brasil e Bélgica, e depois a gente chorou no França e Croácia. Eu lembro que o Zinho estava do nosso lado, uma coisa também assim surreal, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar trabalhando com todos eles, a ficha cai a cada hora que eu esbarro com um deles no corredor até hoje. É muito surreal isso para mim. E naquele dia a gente chorou bastante, né? Porque logo depois que a gente terminou de narrar a final França e Croácia, eles entraram para fazer os bastidores, né? E aí a gente falando como foi narrar uma final, como é que foi todo o processo. Aí eu narrei, Vanessa eu chorei, Vanessa chorou, o Zinho chorou, gente. Pelo amor de Deus, aquele homem, tetra, chorando do meu lado, inacreditável, assim. Realmente foram momentos inesquecíveis, foi muito bom. Fala hoje, Dudu, aí, vai, fala aí. Eu tava lembrando aqui, todo mundo falando do dia do Allianz Parque, e eu
Só lembro do Oxente Dudu, porque eu lembro que eu tava aqui, que assim, ó, as pessoas não têm noção que até esse momento eu ainda tava, tipo, chegando no parque para me divertir com minhas amigas e curtir muito. Então eu tava muito tranquila. E aí eu fui assistindo o jogo, aí Dudu bate uma falta, eu olhei e falei, oxente, Dudu. Aí eu parei, tomei um susto, falei, meu Deus, agora eu tô fora. Amanhã vão me chamar e vão dizer que eu tô fora. Aguenta porque aí. não vai dar. Não vai Teve dar. um jogo da Inglaterra, Manu. Eu quero botar o áudio. Você lembra? Vai botar o áudio, botar o áudio. Peraí, que ela Deu vai pra botar o ouvir? áudio. Vamos de novo. Peraí, bota o áudio aí. Eu não consigo ouvir aqui. Tá sem áudio. Tá sem áudio? É tipo, oxente, Dudu. Ah, que estranho. Eu coloquei aqui pra... Peraí, vamos ver. Se eu fizer assim. Ela vai fazer ao vivo. Não, tá sem. Não? Foi assim, oxente, Dudu. Ele cobrou uma falta muito mal cobrada. Eu tava doida para narrar o gol. Ninguém tinha conseguido narrar, eu acho que era uma das últimas. Eu tava doida para narrar o gol. E ele me bate uma falta. Gente, aliás, não, Tiago, teve gol pra caramba, acho que nesse jogo. Teve gol. E aí oxente, Dudu. E depois eu parei e falei, meu Deus, agora eu tô fora. Agora vamos tirar, porque eu não posso falar essas coisas, não é assim. E aí eu fiquei muito tensa na hora. E aí, quando acabou, a Vanessa reuniu todo mundo para falar. E foi muito legal isso. E eu chego a dar aquela calmaria ali depois. Mas assim, isso é muito legal, porque tem coisas que saem sem você perceber. Oi. Eu não sei se você lembra, Manu, mas você estava narrando Inglaterra e Tunísia. E aí, no meio acho que não sei, um atacante da Inglaterra estava perdendo o gol. E aí você falou tipo assim, porque a Inglaterra tá passando o maior perrengue, eu tava na ilha na hora, assistindo. E aí todo mundo começou a rir desesperadamente, assim, sem acreditar que você tinha soltado um perrengue, mas porque foi ótimo, assim, sabe? Da Inglaterra, tipo, o inglês passando perrengue, foi ótimo. Não, eu realmente, algumas eu ficava assim, desesperada. Quando eu acabava de falar, às vezes eu me pegava, porque assim, tem muito disso também. Eu brinco quando acho que todo mundo deve passar por isso. Eu respondo muito TCC, muito trabalho de meninas novas se formando. Me mandam mensagem e pedem para responder. Eu sempre pergunto assim, qual era a maior dificuldade. E eu sempre falo que a minha dificuldade maior era porque eu não narrava. E eu tinha que passar por um processo onde eu sabia que eu estava competindo com 5 grandes mulheres e eu queria também passar. Mas eu sabia que eu tinha que correr muito atrás dali, porque eu não era uma narradora, eu tinha que passar pelo processo de construção do meu eu narradora também. Então, eu me lidava com muitos problemas, fora os meus problemas pessoais. Eu brinco que essa Copa, ela foi tudo para mim, porque não foi só no profissional que eu venci muita coisa. No meu pessoal, eu venci tudo. Então, assim, foi muito mais importante, eu acho que para mim, no meu pessoal, do que para o meu profissional. Imagine como foi para o meu profissional muita coisa, porque foi tudo. Imagine que não foi para o meu pessoal. Então, assim, eu precisava passar por isso. E eu sempre brinco que as minhas deficiências eram essas, porque às vezes eu desligava um pouco, porque aquilo era tão mágico, aquilo era tão louco, era tão, tipo, caramba, loucura essa. Em 2016, eu estava iniciando uma pós-graduação, comecei a trabalhar numa rádio, porque Elton Serra, que é um grande jornalista daqui de Salvador, me pegou e fez, vem cá conversar comigo, e começou a conversar e falou, gostei, vou lhe dar uma oportunidade, vou lhe ensinar tudo para você ser repórter. E me botou para ser repórter de campo. Só que aí, em 6 meses, a CBN, que eu trabalhava, acabou. E aí, depois eu fui chamada para a sociedade, e logo que eu fui chamada para a sociedade, veio a Copa. Então, assim, foi tudo muito rápido, eu não tinha tanta experiência, e eu tinha que correr atrás de tudo. Então, eu ainda tinha um pouco de medo. Mas, graças a Deus, acho que um pouco da emoção foi atropelando. E alguns erros, tinha uns erros, gente, que quando eu lembro... É porque o pessoal não lembra direito, mas quando eu lembro, saíram os nomes errados, que eu tenho mania de, às vezes, chamar os nomes ao contrário. Eu falava sobre nomes ao contrário, que às vezes vinha. Mas, assim, só lembro de coisas muito boas também. Tipo, até os comentários, as críticas construtivas, eu lembro também, porque me ajudaram muito. Comentários, porque, assim, eu preparei a cabeça de vocês para críticas. Eu sabia que os olhos estariam voltados, porque era algo novo, diferente. As pessoas não estavam habituadas. E a gente sabe que a gente vive uma sociedade extremamente preconceituosa, estamos vencendo isso, temos uma estradinha ainda pela frente. Como é que vocês receberam esses comentários na época? Como é que foi para vocês? Vanessa, eu queria citar um exemplo aqui atual meu.
Quando eu fui convidada pela Cultura para fazer a Superliga de vôlei, quem já narrou vôlei, ou quem tem contato com esporte, sabe que vôlei é muito difícil, é um esporte muito dinâmico, muito rápido, tudo acontece muito rápido. 1, 2, 3, já teve o ataque, a bola já está do outro lado, saque, corte, bola cravada, bloqueio, tudo acontece muito rápido. E por mais que seja, eu acredito que hoje esteja ali no pau a pau do segundo maior esporte que a gente tem no Brasil, além, né, lógico, do futebol, e está ali pau a pau brigando talvez com o basquete, eu acredito, por ser muito popular, ainda assim, né, a gente não tem um convívio direto com modalidade, enfim, é um pouco mais assim, você tem que comprar um canal por assinatura, né, para você ter o contato com o vôlei, ou ir para os ginásios, etc. E quando eu comecei a fazer a Superliga, para mim foi muito difícil, muito difícil. Eu recebia mensagens todos os dias nas minhas redes sociais de gente me xingando, de gente de verdade, assim, me subestimando. Teve gente que me humilhou, que falou que eu não era capaz, que eu não devia estar ali, que eu devia ser filha do Jader Rocha ou qualquer coisa do tipo absurda, só para poder me diminuir e falar que eu não estava podendo ocupar aquele espaço, que aquilo não era meu. E eu acho que o que eu tive mais de gratificante, que essas 2 últimas semanas eu fiz lives com todas as pessoas que trabalharam comigo dentro da Superliga na Cultura, e todas elas me falaram uma coisa muito legal. Falaram, cara, a sua perseverança, o seu profissionalismo, a sua vontade de aprender e de fazer o seu melhor a cada transmissão, e de cada vez mais querer que essas pessoas que estavam falando mal de você, e você não tinha que agradar elas, que você tinha que simplesmente fazer cada dia melhor, para que essas pessoas falassem assim, poxa, peraí, eu acho que eu julguei errado, que eu julguei muito cedo. Então, foi um trabalho diário de uma coisa interna mesmo, de me dar força e falar, não vou desistir, eu vou narrar vôlei, eu sou capaz. E eu lembro muito de você falando isso, falando, meninas, vocês vão ter isso, vocês não se enganem, vocês vão passar por isso. E é verdade, a gente passa mesmo. Eu lembro que lá na Rádio da Federação, né, quando eu comecei a fazer, narrar futebol no rádio é realmente muito desafiador. E ainda falta experiência até hoje, mas naquele momento, então, se eu for comparar aquele início com hoje eu poderia dizer que eu já seria o Galvão, comparado àquele momento, né? Mas, e você está num veículo que já, por si só, já leva pedrada, né? Já todo mundo bate na federação. E aí agora a federação botou mulher, essa mulher, enfim. E eu lembro que foram muitas críticas, assim, no início e tal, mas, como disse a Nath, assim, eu sempre encarei com naturalidade, primeiro porque eu sabia que, além da questão do preconceito, as pessoas não estão, de fato, acostumadas, é uma coisa cultural, é difícil você quebrar isso daí, né? E também falta, sim, qualidade, porque eu ainda estava num processo de aprendizado. Então, eu sempre respondia não as ofensas, porque xingamento você não tem nem que responder, mas quando a pessoa vinha, eu sempre tentava mostrar o outro lado e tal. E, recentemente, foi legal, o trabalho da Flá TV teve uma visibilidade grande e tal, e algumas daquelas pessoas, o cara ele até escreveu que eu nem lembrava mais, até a Vanessa deve lembrar, porque até fui no seu programa lá na Rádio Globo falar sobre esse cidadão que me xingou, não sei se você... Lembro bem. O cara voltou para pedir desculpas e para dizer que o trabalho realmente tinha evoluído muito. E assim, caramba, então, realmente, hoje, o retorno é muito legal, óbvio que tem quem não gosta, assim, se a gente for olhar até os grandes locutores, tem muita gente que não gosta, mas é muito legal, assim, como que aos poucos a gente vai quebrando, você começa a ter aquelas pessoas que já te admiram, que vão te seguindo, que vão alimentando a coisa, enfim, então é mais uma vez aquela história de não desistir, saber o seu lugar também, porque não adianta querer bater de frente, querer dizer que, porque a gente, de fato, está num processo de aprendizado, né, e que faz parte desse processo, e eu lembro que o Júlio Oliveira, do Sport TV, uma vez eu conversando com ele também, que a filha dele também trabalhou na rádio que eu estava trabalhando, chegou a fazer umas coisas lá, e ele falou,
Se tá com hater, então tá bom. É porque tá bom. Vai nesse termômetro, se tá aumentando o número de haters, é porque o trabalho tá fazendo sucesso. Vanessa. É muito doido. Em relação a esses comentários, eu tenho até feito uma comparação, né, dos comentários que eu recebia lá em 2014, na Copa de 2018 e hoje em dia. E realmente, são muitas ofensas, são muitas críticas, algumas críticas até te ajudam, mas eu tenho percebido que isso tem diminuído muito. Eu sou daquelas que acaba o jogo, eu vou na hashtag do jogo, tipo, eu acabei de fazer um jogo do Alemão, tipo, Alemão Fox Sports. Eu acabei o jogo, eu vou lá olhar tudo que escreveram, tudo que comentaram, enfim. As críticas, eu sempre tento olhar de uma forma que faça eu melhorar. As ofensas, eu simplesmente jogo no lixo. Ignoro. Eu ignoro. E o que eu tenho percebido demais é que as pessoas estão falando apenas do jogo. E isso, para mim, é uma grande vitória. Porque quando você vai ver um jogo de futebol, o narrador ele não tem que ser o protagonista. O protagonista é o jogo, é o resultado do jogo, é o que está acontecendo dentro de campo. O narrador está ali só para levar uma emoção a mais, só para transmitir as mensagens, as informações, enfim. E eu tenho percebido muito que isso tem melhorado demais. Eu olho a hashtag e tá a galera falando do jogo. Ninguém está falando se é uma mulher que está narrando, se é um homem que está narrando, se está bom, se está ruim. Elogio a gente sempre gosta de receber, né? Quem não gosta de sempre receber um elogio? Mas nem os elogios eu faço questão. Eu gosto mesmo quando eu olho os comentários e as pessoas estão falando do placar, estão me perguntando o que eu achei do jogo. Uma vez eu li um comentário que um rapaz ele dizia assim: você percebe que o preconceito acaba quando você liga a televisão e você nem se dá conta que é uma mulher que está narrando. E aquilo me marcou demais, porque é isso realmente que a gente quer. A gente não quer competir com os homens. A gente quer só ter um espaço, a gente quer apenas trabalhar. Então, eu venho percebendo que é devagar, são passos de formiga. Não quer tirar lugar de ninguém, a gente só quer um espaço para trabalhar. Tá melhorando, a coisa vai ficar bonita em breve. Eu queria saber da Nath, que já... Um avanço muito grande, se você pensar, a gente está falando aqui dos 2 anos, os grandes comentários durante a Copa do Mundo, que eu acho que até tiveram poucas críticas, mas tinha muitos comentários como a novidade de ter mulher narrando. Tem mulher narrando, tem mulher narrando. A novidade era o que mais chamava atenção. E é isso que a Renata está falando agora. Essa novidade já não é mais novidade. Então, quer dizer, ultrapassamos uma barreira aí da novidade da mulher estar fazendo isso. E você tem razão, Gabi. Eu me preparei para uma avalanche de críticas e elas não vieram. Elas foram muito poucas, assim. E eu acho que eu ouvi muito mais assim: nossa, é novo, mas eu estou gostando. Foi muita coragem, né? Eu acho que, assim, a palavra disso tudo aí, foi coragem, assim, a coragem que a Fox teve de abraçar esse projeto, a coragem que a Vanessa teve de ancorar isso. Que é o mentor de tudo isso, obrigada pelo convite, obrigada. E a nossa coragem de dar a cara ali, né, sabendo que poderia acontecer de tudo, né? E, assim, eu queria saber da Nath, porque, assim, eu acho que para a Rê, para a Isabelle e para a Manu, o clímax até então disso tudo, dessa carreira aí, breve carreira, vamos dizer assim, tenha sido a Copa do Mundo. Acho que é difícil que algo, não sei se teve alguma coisa depois disso que tenha sido maior para elas do que a Copa. Acho que a questão da Libertadores pode ter sido, talvez, não sei. Sim, a final da Libertadores e a final da Sul-Americana. A final da Sul-Americana foi o jogo mais emocionante que eu já narrei na minha vida. Eu fiquei arrepiada, eu fiquei com lágrimas nos olhos, a minha voz tremia, porque o jogo foi para a prorrogação, depois foi para os pênaltis, foi o primeiro título internacional do Atlético Paranaense, e parecia que eu era Atlético Paranaense desde criancinha, gente. Aquele jogo, para mim, ele explica o porquê que eu levanto e vou trabalhar todo dia. A emoção que eu senti aquele jogo foi uma coisa, assim, surreal. Eu lembro que, assim, para mim foi a Libertadores do ano passado, né, que eu pude ir lá para Lima, na rede lá, né, do estádio, e, assim, foi algo tão, assim, surreal aquele jogo, como tudo se deu, né, o gol no final, como que o espaço que a gente tinha, que era muito reduzido, e nós fomos só em 2, eu tive que operar o áudio, eu tive que operar o sistema e narrar o jogo ao mesmo tempo, foi uma loucura. E como foi, né, a vitória do Flamengo naquela situação. E eu lembro que, assim, essa coisa da gente, como a Vanessa falou, né, tem um momento para tudo, né, e naquele dia ali, eu falei assim, cara, talvez se eu tivesse narrado a Copa do Mundo lá na Fox, talvez se eu estivesse lá na Fox, no lugar onde está a Renata, eu não estaria aqui. E como que isso aqui
foi sensacional, assim, para mim. Eu lembro que naquele dia eu falei assim, zerei a vida. Hoje, olhando, para que eu fui falar aquilo, né? Porque eu falei, o mundo pode acabar, pode parar, porque já vivi o que eu precisava viver aqui. Hoje, olha o mundo parando aí, sua culpa, hein? A culpa foi minha. É. Naquele dia, naquele estádio, eu falei, cara, eu deixei aqui... Nossa, eu acho que eu vivi para isso, sabe? Para chegar aqui. E a Nath... Vai, termina. Não termina. E aí eu queria saber da Nath, assim, que já narrou tantas modalidades, né? Até recentemente o Flamengo tinha me perguntado se eu não queria fazer vôlei, e eu fiquei um pouco assustada, assim, até porque como eu tenho um outro trabalho paralelo, eu não tenho tanto tempo para me dedicar, eu fiquei com medo de talvez eu não conseguir fazer e mais me atrapalhar do que me ajudar isso, né? E aí eu queria saber da Nath, que já narrou tantas modalidades, já foi com a DAZN para fora do país também. O que foi mais legal para ela, assim, nessa carreira também dela? Nossa, Lu, assim, sempre quando me perguntam, qual foi a sua transmissão mais importante? Eu digo a última, mas assim, porque é muito louco, porque cada uma, assim, é uma sensação diferente, mas eu acho que já fiz tantos campeonatos legais, sabe? Eu acho que se for para eu listar aqui, eu vou listar 5. Eu achei para mim, atualmente, o que foi mais importante, que acho que me deu mais visibilidade na carreira, foi a Libertadores Feminina, que eu fiz inteiro, que eu fui, inclusive, para fora do país para fazer, pelo DAZN no estúdio da Argentina. Foi a Superliga de Vôlei, que foi o meu último campeonato, que foi quase completo, né? Infelizmente, não foi completo. Eu vou juntar aqui final de Paulista Feminino e Brasileiro Feminino, vou colocar um compilado aqui, para não ficar tão extenso, mas esses aí eles estão empatados em terceiro lugar. Cara, eu acho que eu ter feito tênis foi muito louco também. Putz, eu fiz com a Patrícia Medrado, cara. Quem conhece tênis sabe o que a Patrícia Medrado significa para a modalidade. Foi uma coisa surreal. E quinto, porque não foi... Eu só estou colocando em quinto, porque não foi por uma emissora, apesar da oportunidade ter sido incrível, ter sido maravilhosa. Foi a Copa do Mundo Feminina que eu fiz no Sesc. E foi uma realização incrível. Ela teria sido ainda melhor se tivesse sido por uma emissora, mas, cara, o que a gente fez no Sesc, a gente fez história. A gente tinha um espaço para 100 pessoas e a gente tinha quase 500 pessoas, estava todo mundo amontoado, assim. Foi muito louco, foi uma sensação incrível, acho que foi isso. Acho que eu estou resumindo. Eu queria perguntar, que a gente está chegando já para o final da nossa live, eu queria perguntar para vocês se vocês têm ideia de que vocês são referência. Eu recebo tantos pedidos de entrevistas de TCC e todo mundo cita o Narra Quem Sabe. Eu queria saber se vocês têm essa ideia de que vocês são referência. Queria que vocês dessem um recado final, né, para as meninas que estão ainda pensando, será que eu consigo, né? Eu queria tanto ser narradora, eu queria tanto conseguir. Vai, começa aí, Rê. Vai, Rê. Rê, tá me ouvindo? Ih, acho que ela congelou. Congelou. Vai, Manu. Eu falo muito sobre isso quando eu também recebo esses pedidos, porque eu não tenho noção, quer dizer, eu tenho um pouco de noção por conta dos pedidos que chegam. E aí, quando chegam, você começa a pensar, poxa, e as perguntas são mais ou menos assim, né? O que é que você acha de você ser uma das referências? Tipo, enfim, eu não me considero uma referência. Mas aí eu vejo que como a gente rompeu barreiras, né? Como a gente esteve ali num grupo seleto fazendo história, eu vejo que realmente, de certa forma, eu estou ali. Então, eu sempre costumo dizer para todo mundo que é estudo, muito estudo, é muita dedicação, assim, não é pouco amor, porque eu cresci jogando futebol, gostando do futebol, mas eu nunca pensei em trabalhar com futebol. Eu comecei a trabalhar com futebol, acho que eu tinha 26 anos. Então, foi muito louco como aconteceu, mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito, que estudei muito, mesmo não estando inserida, trabalhando no futebol. Então, eu sempre falo que é muita dedicação, é muito estudo e aproveitar as oportunidades, porque a gente não tem oportunidades. É muito raro a gente ter uma oportunidade. Então, a gente não consegue nunca mostrar o nosso trabalho, não consegue mostrar o nosso valor. Talvez por isso a gente não seja tão reconhecida como a gente merecesse ser. Mas eu vejo que cada oportunidade que chega, quando eu vejo uma pessoa, uma mulher que trabalha com esporte,
porque aí sim eu faço um corte, porque as oportunidades são aí para os homens, as mulheres sofrem um pouco mais. Quando eu vejo uma mulher chegando e fazendo com muita categoria, com muito respeito, aquilo dá um orgulho, parece que foi a gente que fez, porque é o que a gente espera, né? Eu, desde que narrei a Copa, ficava esperando muito uma oportunidade chegar para poder colocar em prática o que eu tinha aprendido, porque a Copa serviu, sim, de um grande aprendizado, e eu sabia que na hora que eu acalmasse, eu ia voltar, e não aparecia. E aqui eu começava a angustiar, e apareceu. E assim, na hora que apareceu, eu tomei o susto de primeira, mas corri atrás, continuei estudando, me dedicando para poder fazer ali bem feito e não deixar passar aquela oportunidade. Então, o recado que eu dou é continuar estudando, fazer tudo com muito amor e não deixar de aproveitar as oportunidades, porque elas tardam, mas elas aparecem. Muito bom. Só para a gente não deixar de registrar, alguém citou ali no comentário, e antes de eu fazer esse projeto, eu conversei muito com a Luciana Mariano, esposa do Luciano do Vale, aí o Ailton Santos citou a Luciana. Conversei muito com ela porque ela foi uma das únicas mulheres que teve essa experiência, né, uma das poucas que teve essa experiência de narrar, e assim, num momento em que era, assim, primórdios, né, muita dificuldade, ela tinha muito ali a ajuda do Luciano do Vale na época, mas ela foi um pouco assim a referência, e a gente não tinha muitas referências de mulheres para que vocês pudessem, olha, deixa eu ouvir um pouco aqui algumas referências femininas para poder ver que caminho eu vou seguir. Não tinha isso, né? Isso é uma coisa que eu queria destacar. Teve. Demorou 20 anos, né? Como o Ailton botou aí, demorou 20 anos da Luciana até a nossa história. Eu não sei se eu tenho noção, assim, da importância da história. O que eu vejo é que a gente está num processo de mudança muito grande, de transformação. No jogo que a Lu estava lá em Lima, eu estava comentando, não estava narrando, eu estava comentando no Flamengo. E para mim foi completamente atípico, porque eu já trabalhei muito tempo com jornalismo esportivo e eu sempre tive que ser imparcial. E pela primeira vez eu estava num lugar que eu não precisava ser imparcial. Opa, e aí me chamou a atenção que eu falei assim, caramba, os clubes estão produzindo conteúdo, né? Então, assim, a gente agora tem os clubes produzindo conteúdo, a gente tem YouTube, a gente tem podcast, eu acho que a gente tem aí 1000 janelas. É claro que é muito bacana esse projeto ser feito pela Fox Sports, tem os grandes canais, mas eles não são os únicos, né? Então, a gente tem muitos canais hoje. Então, o meu conselho é assim, mete a cara, vai lá, sabe? De repente, seu clube está produzindo conteúdo, chega perto. Se não for no seu clube, vai no podcast, faz um podcast sobre isso, chama as pessoas, faz um canal no YouTube. Eu acho que a produção de conteúdo hoje é um grande trunfo. E isso vem ajudando muito a gente, né? Porque a gente saiu de lá, a gente não ficou parado, a gente está sempre fazendo live, a gente está sempre produzindo, fazendo coisas e tal. E trazer essa visibilidade para a gente, por exemplo, hoje aqui contratada no canal tem a Renata e a Manu, que agora está contratada. E ninguém ficou parado, todo mundo está produzindo conteúdo, então é possível essa produção de conteúdo. Eu acho que assim, a minha maior dica é essa. Eu que vim de 15 anos de TVs assim, mais estabelecidas, vamos dizer assim, estou caindo nesse mundo e, assim, cara, é um portal, assim, para o mundo. Então, assim, aprenda a produzir conteúdo, pegue as dicas aí, mete a cara, porque tem muito espaço para todo mundo. Então, assim, aproveita a porta aberta e vai embora. Logo quando acabar a live, vou postar lá nas minhas redes sociais, vai lá, vou colocar um link, vou dar uma aula aí para a galera, um webinar com a ajuda da Fono, né, com a Vanessa Pedrosa, só com dicas para você melhorar a sua comunicação, tá? Aguardem aí. Vanessa. Renata, vai, eu tinha te chamado, estava paralisada. A minha internet caiu, agora voltou. Eu não sei o que todo mundo falou, mas basicamente o que eu ouvi agora da Gabi, essa questão de correr atrás, né, de sempre, enfim, focar no seu objetivo. Eu lembro que quando eu fui uma das 6 selecionadas para o processo, eu falei, nossa, agora é de verdade, agora é para valer, eu preciso voltar a estudar, porque eu fiz a pós de jornalismo esportivo, parei, voltei com a dança na minha vida e foram 4 anos sem estar estudando realmente futebol, né? Então, uma dica que eu posso dar é que, através do estudo, a gente consegue ter mais confiança, a gente consegue estar mais preparado para as oportunidades, que elas vão surgir, sim. Se você se prepara, se você faz o caminho certo, as oportunidades, uma hora elas vão aparecer, uma hora elas vão surgir. E eu lembro que, como eu tinha feito a faculdade de educação física, conhecia muita gente que trabalhava com futebol. Então, todo mundo que eu perguntei, onde eu posso buscar informação, o que eu posso fazer, o que eu posso estudar, as pessoas me indicaram muito o laboratório de futebol da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é a UERJ. E eu fui lá na UERJ, bati na porta do professor do laboratório, ele super me recebeu, super bem.
E ele deixou eu assistir as aulas de graduação de futebol, coisa que eu já tinha vivido na faculdade, mas a gente sabe que o futebol ele evolui o tempo todo, então coisas novas que eu pude aprender ali, assistir diversas palestras, acompanho o trabalho deles até hoje. Eu gosto muito de estudar artigos, ver o que a literatura está postando, porque eu acho que o futebol, por mais que ele seja uma ciência, não é uma ciência exata, mas a gente vê lá o porquê dos clubes europeus estarem tanto à frente do nosso futebol, né? Porque eles estudam mais, eles se preparam, eles acompanharam a evolução. Então, eu acho que a gente, na nossa função, em qualquer profissão, né? A gente tem que se atualizar o tempo todo, a gente tem que estar estudando o tempo todo. E hoje eu continuo nessa. E acho que foi uma coisa que eu fiz certa lá atrás, que eu não sabia nem ainda que eu ia ser uma das 3 para ficar na Copa do Mundo, mas eu já estava me preparando para isso. Então, é que as pessoas estejam sempre se preparando, porque quando a oportunidade bater na sua porta, você tem que estar pronto para encarar ali com todas as forças. Belinha, quer falar? Isso que a Rê falou é legal, assim. Eu me formei em jornalismo no ano passado, assim, foi muito doido. Quando eu me formei, eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz, sabe? O que eu já consegui, assim. E aí, quando eu me formei, a minha trajetória toda, eu fiz faculdade na UFMG, que é pública. Então, lá a gente poderia fazer todas as matérias que a gente quisesse em qualquer curso, você não tinha que pagar nada e tal. Então, a minha graduação foi muito no prédio de comunicação, mas também foi muito no prédio de educação física, assim. Eu fiz fisiologia, eu fiz sociologia do esporte, tática, enfim, eu fiz muita coisa, assim, que por mais que fossem conhecimentos superficiais, não como para os alunos de educação física, mas me deram conhecimento, assim, de alguns contatos que foram muito legais. E respondendo essa pergunta que a Vanessa fez, assim, teve um episódio que foi muito marcante para mim, eu fui dar uma palestra sobre Narra Quem Sabe, sobre minha carreira, que eu ainda acho muito louco quando me chamam para dar uma palestra, eu acho muito legal. E aí eu fui dar uma palestra na PUC, uma faculdade aqui de Minas também, tem a PUC aqui de Minas. E aí, no fim da palestra, uma aluna de jornalismo me procurou e falou assim, Isabelle, ela estava bem no cantinho, assim, e aí ela me procurou no fim da palestra e falou assim que eu tinha marcado muito a vida dela. Porque durante a Copa, antes da Copa, ela estava muito desgostosa, assim, com o futebol. Assim. Ela é atleticana e tinha acontecido alguns episódios com o Atlético, que o Galo não tinha se posicionado a favor da mulher. E aí ela tinha ficado muito chateada. Ela falou assim, eu meio que estava no processo de pensar, eu dedico minha vida toda para torcer para o Galo e o que o Galo retorna para mim enquanto mulher torcedora. E aí ela disse que estava super afastada e que me assistiu e assistiu as meninas também transmitindo Copa. E ela disse que quando ela assistiu meu primeiro jogo comigo transmitindo a Copa, que eu tinha devolvido ela para o futebol, assim. Eu fiquei até emocionada, porque eu chorei muito com ela na hora. E aí eu ainda era estudante quando eu dei essa palestra. Ela falou assim, você me devolveu para o futebol como você não imagina que você tenha me devolvido. Porque eu vi uma mulher narrando um jogo numa TV. E eu pensei, eu não vou desistir porque meu time foi babaca em alguns momentos, assim. E aí ela me perguntou, eu quero fazer jornalismo e trabalhar com esporte, o que você me indica, assim? Eu falei, porque eu sei que é muito difícil, vocês falam de muito preconceito. Eu falei, a gente fala que é uma tecla que a gente tem que bater para combater. Mas não é só isso, gente, é maravilhoso o que a gente faz, sabe? Eu falei com ela, se eu te disser, desiste porque realmente é um meio super preconceituoso, a gente não vai conquistar o que a gente quer. Então a gente só vai conquistar um espaço para a mulher na narração, narrando. E aí eu fico brincando que, assim, somente quando eu narrei na Inconfidência, foi um baque muito grande, porque a rádio perdeu parceiros, porque tinha uma mulher narrando, muitos comentários, eu fiquei super chateada que eu era só uma estagiária numa rádio de 80 anos. Foi um processo pesado, assim. E aí, rádios parceiras cortaram a parceria, porque não admitiam ter uma rádio, retransmitir uma rádio com mulher narrando, enfim. E aí foram muitas situações pesadas. E com o tempo eu parei para pensar, poxa vida, assim, eu não vou baixar minha cabeça por uma pessoa que diz que eu não posso narrar. Se eu batalho tanto, e se isso é uma luta de vida nossa, a gente só vai mostrar cada vez mais que a mulher pode narrar narrando, assim. E aí eu costumo brincar que para cada comentário eu narro um gol e aí a vida segue, assim. E aí esse episódio dessa moça na PUC foi incrível, porque o que ela disse, aí a dimensão do que a gente foi, do que o processo foi importante para a gente, sim, enquanto profissionais da comunicação ou não, mas foi muito mais importante porque se tornou a discussão da mulher, sabe? A gente recebe até hoje convites para falar do Narra Quem Sabe, porque ele foi revolucionário nesse sentido, assim. E também nós. E é isso, eu acho que eu reforço o que eu disse, para cada comentário negativo a gente narra um gol. Adorei isso mesmo. Só para fechar aí nessa questão também respondo muita gente pedindo para trabalhos de faculdade, até recentemente um livro, eu escrevi um capítulo aí para um livro, enfim.
Mas eu acho que, como você falou, né, que se a gente tem a noção de que a gente influencia pessoas, né, eu sempre tenho uma frase aqui que fica aqui no meu corredor, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, eu quero ser essa mudança, eu quero ver outras mulheres fazendo, como eu tenho trabalhado muito lá no Maracanã, né? Então, é muito legal quando vem os homens, vem as mulheres, e eles falam: nossa, pô, você para mim é uma referência, você é referência para mim, porque, pô, você batalha, você está sempre aqui, eu vejo, você chega cedo, você está, pô, estudando, enfim. Então, ser essa referência para outras é muito legal, mesmo com tão pouca, né, experiência ainda, mesmo com tão pouca história vivida, você já conseguir ser isso, né? Então, isso é muito legal. A Mari Olha, mandou... Mari. Mari, nossa fono na foto. Queridíssima. Muito bom. Gente, o trabalho que a Mari faz tanto a Mari quanto a Vanessa, né? É sensacional. Eu não tinha noção do que todos aqueles exercícios que a gente fazia, o quanto eu poderia evoluir. A gente estava fiz uma sessão com ela hoje, a gente estava aproveitando para treinar algumas gravações que eu tenho feito, e assim, a evolução, né? Tudo que elas ensinam para a gente, que a princípio eu achava, não, a gente vai fazer só alguns exercícios de voz para, né, melhorar a voz, mas não é um universo gigantesco, são diversas possibilidades que a gente pode evoluir. Ajudam muito, né, Renata? Muito, demais. Eu vejo que, eu acho que é o que faz mais diferença na minha evolução, é ter esse acompanhamento aí toda semana. E o mais interessante, galera, só para vocês saberem os bastidores, é que durante a transmissão, né, quando o comentarista está falando, elas estão ali fazendo exercício, né, soprando aquele canudo lá para poder, eu não sei, não vou falar desse Mari, mas enfim, acho que vai soprando o canudo lá na água para poder melhorar a voz. Eu já liguei para elas desesperado, estou sem voz, pelo amor de Deus, me ajuda, tem que entrar no ar, não sei o quê. Enfim, ajuda muito. São dicas assim preciosas, são técnicas que elas têm e que salvam a nossa vida, tá? Para a gente poder continuar trabalhando. Ô, Vanessa, só para antes da gente encerrar, eu só queria também deixar mais aqui também o meu parecer, porque sabe uma coisa que eu acredito muito? Eu acredito que quando a gente se coloca em movimento, as coisas acontecem. Teve um dia que me marcou muito, que foi logo antes de acontecer o torneio Uber Internacional de Seleções aqui, que foi no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. E aquele dia eu estava muito desanimada, estava muito chateada, pensando, poxa vida, eu estou, né, estagnada. Até aí eu estava trabalhando com as web rádios, eu estava trabalhando com a federação e com a CBF de uma maneira freelancer, né, fazendo o brasileiro feminino e o paulista feminino, e eu estava num dia assim pensando comigo, poxa, eu quero tanto ir para frente, quero conquistar mais coisas, quero quebrar mais barreiras, etc. E aquele dia eu estava com a minha mãe, a gente estava conversando disso e tudo mais, e ela falou assim para mim, calma, não fica assim, essas oportunidades vão aparecer, continua no movimento, continua fazendo as coisas, como a Gabi disse, cria conteúdo, abre canal no YouTube, e eu estava fazendo isso, eu ia para todo lugar, eu ia para tudo quanto era evento, falava com tudo quanto era gente, estava fazendo curso, estava me movimentando mesmo. E esse dia eu recebi uma mensagem no celular da assessora de imprensa da seleção feminina, e ela mandou mensagem, hoje vai ter treino da seleção, vai ser no CT de São Paulo, se você quiser ir, tal, me manda um e-mail que a gente te coloca na credencial. Aí eu virei para minha mãe e falei assim, pô, vou, não estou fazendo nada, não tenho nada para fazer hoje, vou. E fui. E quando eu estava lá, tinha acabado o treino, assim, 5 minutos depois eu recebi uma mensagem no meu celular, e era a produtora executiva da cultura falando, olha, aqui é fulano de tal, eu queria saber se você, por onde você está, se você pode vir aqui conversar comigo, porque a gente tem uma proposta para te fazer. E eu cheguei na cultura e disse, olha, a gente quer te contratar como narradora e você vai narrar o torneio Uber de seleções. Eu tinha saído do treino. Então, assim, se coloca, se mostra, porque vão te achar em algum momento e, assim, você tem que estar preparado, porque quando o mercado te acha, não tem barriga me dói, ou você está preparado ou você não está. Eu acho que essa é a maior dica que a gente tem para dar. É isso, tem sempre alguém observando o nosso trabalho, exatamente isso. Exatamente. No início da minha carreira, por menor que seja o espaço que você tenha, faça dele o melhor, alguém vai ver, e vai mesmo.
Adorei. É quando você tá triste que as coisas acontecem também, viu? Eu concordo com o Nath aí. É quando você tá desanimada que às vezes vem um negócio... Exatamente. Fala, manda aí, né? Manda aí. Manda esse teste aí que você vai passar. Olha, meninas, eu adorei, eu queria parabenizar vocês. Todas vocês hoje estão trabalhando, todas vocês conquistaram o espaço e todo mundo tem a sua hora, o seu momento. E, mais uma vez, eu quero agradecer aos canais Fox Sports por essa oportunidade da gente poder treinar, da gente poder melhorar, de ter desenvolvido o talento de vocês, porque todas vocês são talentosas. Beijo para todo mundo que naquela época se inscreveu e acreditou que poderia chegar lá. Muitas dessas meninas hoje estão trabalhando também, então isso é maravilhoso. E você que está ouvindo a gente, assistindo a gente agora, acredite em você vai chegar lá. Tem que apostar. Adorei, meninas. Não desistam. Amém. Maravilhoso. Muito bom. Ai, que saudade, dá vontade de Sucesso, voltar. meninas. Beijo, prazer estar aqui com vocês. Beijo para todo mundo. Valeu para a galera que Beijo. assistiu. Até. Dá um beijinho aqui também você, Renata. Tchau, tchau, galera. Sigam a gente nas redes sociais, hein? Nossos arrobas estão aí. Quem quiser acompanhar Isso, nosso segue trabalho. lá, Twitter, sigam a gente lá. Instagram. Exatamente. Beijo, Beijo para tchau, tchau. todo Beijo, mundo. gente. Valeu. Beijo. 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 Tchau. Aí, bom, a gente vai chegando aí ao final da transmissão. Queria agradecer demais Vanessa, Renata, Manu, Gabi, Alu, Isabelle. Obrigada a todo mundo que participou, que deixou os comentários. A gente tentou passar aqui. Aqui o beijo também do João Gabriel, também mandando um parabéns. Valeu demais, gente. Siga a gente nas redes sociais, a gente se vê logo mais, acompanha o trabalho da gente, continua incentivando as mulheres na narração, que isso é muito importante pra gente. Obrigada mesmo de coração todo mundo. Quem puder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo. As meninas vão repostar no canal do YouTube delas também. Vocês se inscrevem lá para também acompanhar, assistir quantas vezes quiser. Gente, um beijão. Até a próxima.